Olá, seja bem-vindo ao Gatilhada Podcast. Estamos de volta aí depois de um período longo de férias aí de 3 meses aí sem gravar devido aos projetos aí do Clube Novo. E hoje retomamos o ano de 2025 com um episódio de peso, de carga pesada. Então o pessoal que está hoje aqui presente é para conversar sobre o circuito do interior de IPSC, o famoso Caipirão. Então hoje nós vamos conversar com as feras aí. Então, para você aí que está nos assistindo, entra lá, curte, compartilha, ativa o sininho, dá essa moral aí, porque o intuito do podcast é fomentar o tiro esportivo. Só através do tiro esportivo que nós vamos quebrar os paradigmas com a arma de fogo. Beleza, galera? Hoje quero começar apresentando Ricardo Lima, do Clube de Tiro Água Limpa, João Vitor Boato, do Clube de Tiro Boato, Caio Ferreira, do Clube de Tiro Rebelato, e o Thiagão Lourenço aqui, do Clube Águia de Ouro. Então, sejam todos muito bem-vindos, são meus amigos aí, hoje eu estou em casa, são os colegas, nós vamos bater um papo aí legal, conversar aí sobre o circuito do interior de IPSC, o famoso Caipirão. Beleza, galera? Onde que começou? Onde tudo começou? Foi em 2022, se eu não me engano, mas nós vamos falar com quem foi o idealizador. O Ricardo Lima, ele que idealizou, me chamou, fez o convite para a gente bater um papo lá e conversar sobre essa ideia do circuito do interior. Meu amigo Lima, onde começou? Que jeito você teve essa ideia? Por quê? Como é que foi? Conta um pouco para a gente aí. Bom, vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem? O circuito surgiu de uma necessidade da gente fomentar o esporte de tiro prático no interior paulista, né? Quando a gente começou a atirar, não haviam muitas opções de tiro prático aqui no interior paulista. A gente fazia um campeonato paulista mais voltado para a região de Atibaia e a gente tinha que fazer o deslocamento sempre daqui para lá. Então, esse deslocamento, essa falta de opção acabava onerando muito a gente, né? E também as provas do Paulista foram crescendo, foram se tornando provas muito técnicas, né? Ótimo isso. E só que eu acho que perdeu um pouco também da diversão do negócio. Então o circuito veio, é uma ideia minha lá de 2009, 2010, não é uma ideia nova, de fazer no interior paulista um circuito daqui com menos pistas para divulgar o IPSC principalmente e fomentar o esporte no interior paulista, né? Aí depois, lá para o ano de 2017, já que eu comecei a fazer o clube, já tinham agora os outros clubes, tinha Boato, Catanduva, o pessoal, né, você aqui, a gente conseguiu botar essa ideia na prática. Então a gente fez aquela reunião lá no clube, né, fizemos aí uma primeira chamada do clube com 4 clubes, né, e 5 pistas aí por clube. A ideia era até fazer 4 pistas, né, no começo, que a gente tinha uma expectativa aí só de movimentar mesmo, de fomentar o esporte. Graças a Deus deu certo. Então aí a ideia surgiu disso daí. Aí conforme o clube foi crescendo, as etapas foram crescendo também, né? E hoje a gente está no que está aí e deu certo. Já é o 3º ano que a gente está fazendo o circuito e vamos que vamos. É isso aí. Até vou fazer um gancho aí da tua fala e aproveitar também, né? O IPSC entrou, assim, na minha vida, vamos dizer assim. A gente começou 2 atiradores, o Evandro e o Diego. Eles que começaram a ir lá no clube, a gente só fazia tiro de precisão no clube. Aí ele falou, cara, a gente queria tirar isso aqui, cara. Como é que faz pra gente tirar isso aqui, esse tiro aí? Eu vejo o pessoal corre, atira e tal, cara. É dinâmico, deve ser legal pra caramba isso daí e tal. Falei, cara, eu vou pesquisar, também não conheço não, vamos ver, vamos atrás. Aí a gente começou a pesquisar, foi onde eu cheguei na federação, e na federação eles passaram o contato do Lima. Falou, entre em contato com o Lima, que o Lima, ele tem muita experiência de PSC e tal. Aí foi quando a gente entrou em contato com você, aí você falou, não, dá para fazer, tal. Eu tô inaugurando o clube aqui, e a gente vai começar a ter uns cursos aqui e tal. Eu falei, não, então a hora que você tiver o curso, você me fala que nós vamos aí fazer. Aí a gente foi lá, fez o curso, começamos a tirar IPSC, começamos a conhecer o IPSC através do Lima. Aí hoje até o meu clube novo nasce, né? Porque da paixão que virou IPSC, eu falei, cara, eu preciso ter um clube que tenha essas pistas de IPSC. O clube aqui não comportava.
foi até daí que nasceu, que hoje a gente vai inaugurar mês que vem o Clube Novo. Então, assim, esse sonho, né, essa ideia nasceu lá através de você, apresentou o IPSC pra gente. Então hoje até o Clube Novo aí, então tem uma parte de culpa sua aí desse investimento todo que a gente está fazendo. A culpa você tem parte de culpa aí, você tem que pagar uma parcela lá também. E hoje, né, eu acredito, acho que o maior time, né, do circuito é o nosso, né, cara? O da RTP. A gente turma de Rio Preto vai em peso. Rio Preto aqui vai em peso aí. A gente tem no grupo lá, a gente tem 26 atletas no grupo nosso de PSC ali, que tem um grupinho do WhatsApp, que é o pessoal que atira PSC mesmo, todos eles. Todos formados pelo Água Limpa lá com você, com o João Carlos também. Então, assim, eu agradeço essa ideia sua lá de 2000, nem sabia que era de lá de 2009, né? Eu lembro do clube aí que a gente começou a frequentar o clube em 2019, 2020, que a gente começou a fazer esses cursos lá. Então, hoje recente, então. Foi bem recente. Eu lembro, até na época, o Lima acho que não tinha nem aberto seu clube ainda, você ia lá nas provinhas no meu. Fiz. Cara, eu nem atirava, eu tinha acabado de tirar o CR em 2017, tinha 19, 20 anos. Ele falou, não, a gente tem que fazer uma prova do circuito, não fazer um circuito. Eu falei, cara, eu nem atiro IPSC, eu nem sei as regras. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu falei, calma, Lima, espera um pouco, deixa eu pegar uma bagagem aí, comprar minha arma, fazer 25 anos primeiro, né? Uhum. Aí eu comecei, aí foi 2020. Você fez um curso comigo Fiz de RO. Curso de RO, fui fazer curso antes nível do Gustavo, acho que foi em 19 que você fez lá com a gente, ou 18. Que eu lembro que a cobertura lá não tinha nem salão, né? Não tinha o restaurante ainda, a gente fez ali naqueles 50 metros meu que é coberto. Um frio desgraçado, não tinha teto o negócio. Pessoal de cobertor. Todo mundo de bermuda. Saímos de Birigui, um calor. Gelo. Aí chegou lá no Clube do Lima, uma montanha. Cara, que frio. Mas aí foi isso. Foi 18 ou 19 esse curso que a gente fez. O Lima falava disso, desde 2017 acho que a gente conversa disso. Sim. Que o Lima sempre o Boato abriu um pouco antes que a gente. Antes, Aí ele falava, calma que vai chegar o momento. Aí, 3 anos atrás, começou. E aí é importante a gente falar isso daí, né? Porque as pessoas costumam, depois que a pessoa morre, né? Que aí fala, pô, o cara que não sei o quê. E não, a gente tem que reforçar em vida. E eu acho que o IPSC, cara, no interior, deve a você. Tá? Então você conseguiu plantar você deixou um legado. Tá? Hoje o meu clube novo está nascendo por tudo que a gente teve com você lá atrás, no começo, conhecendo o IPSC, experimentando. Essa galera hoje anima o IPSC, ele é viciante, né? O cara entra o cara quer atirar. Verdade. Então, assim, você já pode escrever. Os milhões você já tem, já fez. Só falta escrever um livro. Só falta escrever um livro que o legado foi deixado, tá? Sim, então, assim, eu particularmente, Gustavo, agradeço por tudo, o clube novo que a gente está fazendo, eu de atirar, é o esporte que eu amo fazer hoje, é o IPSC. Então, eu te agradeço aí de coração e o teu legado foi deixado e nós estamos dando continuidade, né? É verdade. Então, vários clubes aí, tem um monte de clube pedindo para entrar no circuito, só tende a então crescer, significa, né? que o trabalho tá no caminho. Tá rendendo frutos. É isso aí. Caião, fala um pouco pra gente aí dessa importância da gente estar fomentando, né? Você tem um trabalho lá no Rebelato, de fomento no IPSC, o Thiago tem um trabalho de fomento também lá no Águia de Ouro, o Boato também lá em Birigui, no Boato. Então, fala um pouquinho pra gente aí dessa importância de a gente estar fomentando, né, o IPSC aqui no interior. Eu acho que o meu papel, falando um pouquinho do que a gente estava tratando, né, falando agora a respeito do conhecimento, quando o Ricardo Rebelato abriu o clube lá em Catanduva, 2017, 2018, era focado em precisão. E eu sempre atirei precisão a vida toda. Meu CR já é bem antigo. E, enfim, e aí eu e o Agostinho começamos o Agostinho mais que trouxe para mim ainda. Não, vamos atirar IPSC, e aí a gente começou a entender um pouco mais disso. E aí depois, a mesma história do Gustavo, do João, foi a nossa lá como Lima. Então, o dia que nós falamos, não, agora nós já entendemos o que é, agora vamos procurar quem sabe. E o Lima é uma pessoa que sempre recebeu todo mundo de braços abertos. E aí vem a importância do
do fomento. Quando você ama o que faz, tem paixão por aquilo, É verdade. você fomenta isso de maneira espontânea. Cativa, né, as pessoas. Então, tudo que você faz é fácil, tudo que você faz realmente com vontade de fazer aquilo. E isso facilita muito o acontecimento das coisas daí para frente. Então, acho que o fomento do IPSC na nossa região, ele é essencial para que a gente consiga trazer uma outra modalidade para o tiro esportivo. E aí aquilo que o Gustavo fala, né? Para a gente tentar mudar o cenário em relação a armas do Brasil, o pensamento, o tiro esportivo, ele é um canal... É o caminho. É um caminho essencial. E o IPSC, ele é uma modalidade incrível, quem atirou sabe, e sem contar o tiro em si, são os relacionamentos que a gente acaba tendo, as pessoas que a gente conhece, Com certeza. o envolvimento da família, né, junto nessa atmosfera toda, né? O circuito do interior, ele é dos campeonatos que eu já participei de alguns, o circuito interior, ele agrega um volume de família muito grande. É raro o atleta que vai sem, às vezes, né, acompanhado, sem o acompanhamento da esposa ou de um filho, porque teve algum outro compromisso que não foi possível. Mas é um evento que reúne muita família. Então, existe esse outro lado do circuito do interior, que eu acho que é muito importante, essa reunião familiar. A gente acaba a prova, né? Então tem sempre uma confraternização, um almoço, entrega de O premiação. ambiente, né? O ambiente Eu acho que o clima todos é esses diferente, né? aspectos ajudam a fomentar o esporte também. Isso aí. Boato, traz pra gente um pouco os números lá, a ideia de que quando a gente começou, qual que era a quantidade de atleta que a gente tinha estimado, já superamos no primeiro ano, segundo ano que o fechamento foi no seu clube, né? A grande final foi no seu clube. Sim. E esse ano abrimos o circuito com o seu clube. Né? Então traz um pouco desses números aí pra gente. Ó, voltando lá no que eu tava falando do Lima, né? A gente, nas conversas que a gente tinha, né? A gente decidiu fazer em 2022, a primeira prova foi lá no meu clube, né? E em conversa com os diretores e tal, eram 4 etapas, né? A gente falou, cara, se a gente conseguir arrecadar 40 atletas, a gente tá no lucro. A gente vai ser um sucesso a prova. E aí, cara, a expectativa era essa. Tá? E abri as inscrições e tal, e volume de gente. Falei, cara, isso eu já tinha colocado 10 vagas por squad, né? Na época, a gente ia fazer 5 pistas. Falei, o Lima não vai dar? Chegando gente. Falei, cara, eu vou pôr 11. Chegando 12. Eu sei que acabou com 14 por squad. 5 pistas foi pouco. Quase que a gente pensou em fazer uma pista conjugada, né? Para conseguir fazer 6 pistas, para atender mais 14 pessoas. Só que acabou não acontecendo. Então, de início, o circuito foi uma coisa que surpreendeu. Logo na primeira etapa, assim. Foi um sucesso gigantesco, assim, acho que dobrou a nossa expectativa. Dobrou. Né? A gente estava esperando 40 e poucos atletas, a gente recebeu quase 90, né? Logo na primeira etapa, né? Então... Você teve que jogar a gente pro pré-match. Teve muita gente eu botei pro sábado, eu coloquei meus atletas tudo para tirar no sábado, né? Então, para sobrar vaga para o pessoal de fora no outro dia. Então, logo de início foi um sucesso, né? E prosseguiu para as próximas etapas. Então, o primeiro, o segundo ano foi um sucesso total, assim, uma prova divertida, o pessoal aderiu bastante, sempre na média de 80, 90 atiradores, né? E foi indo. Esse ano que eu acabei fazendo a primeira etapa, né? Eu acho que por conta de governo, essas coisas, negócio de documentação, o pessoal estava tendo muito problema com guia, e acaba desanimando também, mas mesmo assim a prova, tipo, a primeira etapa foi muito boa, tipo, a gente arrecadou acho que 70 atletas, 70 e poucos atletas, então, mesmo assim, mesmo nessa dificuldade que a gente está passando, né, o pessoal tá animado, porque igual o Caio falou, né, é um esporte que é contagiante, né, vicia.
Então, quem começa não passa por cima de toda a dificuldade, tenta até o último minuto vir a situação das guias, né? Então, teve gente que saiu guia num dia antes e foi. Do nosso time, 8 não tinha guia para ir na tua etapa. Exatamente. Nossa, muita gente, 8 né? atletas Então. que não conseguiam fazer GT. E aí falou, sem GT Não dá, não dá, né? E mesmo assim, é uma prova, toda essa dificuldade foi a primeira prova com 70 atletas, mais ou menos. Então, comparando com outras provas da região, né, até a estadual e tal, a gente teve um nível bom. Eu acho que acho não, né? Eu vejo que nós temos um formato hoje com 6 pistas, né? Que a gente aumentou para 6 por causa da procura. É um formato que dentro da nossa administração a gente consegue fazer uma prova começando de manhã, terminando perto da hora do almoço. Então a gente tem tempo hábil para fazer essa confraternização, essa resenha ali depois e não atrapalha muito, porque geralmente é domingo a prova, não atrapalha muito alguns compromissos familiares. Então o pessoal consegue levar a família, consegue levar um filho, consegue levar e depois, se tiver alguma coisa, faz também. Então acho que mesmo dentro da dificuldade, o pessoal consegue se adequar a não perder esse tipo de prova, né? Diferente de uma prova, por exemplo, pegando o Paulista, que tem 12 pistas, é uma prova que você se compromete ao dia inteiro a tirar ou até 2 dias, depende do formato da prova. Né? Então isso, se a gente pegar proporcionalmente por pista, hoje o número de atletas por pista, nós temos metade do Paulista, né? Então, e nós temos um número que é maior do que a metade das inscrições do Paulista. Então, proporcionalmente, a gente está com um número muito bom de atletas. Sim. Então, eu acho que a gente acertou nesse modelo, a gente foi adequando durante os anos aí, e ficou nesse modelo de 6 pistas. Acho que a gente deve continuar por isso aí, porque mais que isso dá para fazer 8 pistas, dá. Mas aí eu acho que eu acredito que os custos fiquem mais altos do que a receita aí. Então não tem por que seria, né? A gente não pode tomar prejuízo também, ainda mais no momento que a gente está. Mas é isso, acho que o pessoal comprou a ideia, comprou o formato. Sim. Eu acho que 6 pistas é a medida, né? O pessoal gosta tanto de atirar quanto de confraternizar, né? Isso. Muitas vezes o cara atira, tal, às vezes foi bem, vai mal, mas a confraternização tá todo mundo lá dando risada e todo tá no mundo tempo bagunçando certinho. junto. A resenha é a melhor parte. E a gente tem um tempo hábil que é importante, que eu acho também dentro disso, que é premiação. Então, tem alguns atletas que não ficam para premiação por causa dos compromissos familiares, né? Às vezes combinou almoço, mas veio atirar. Uns não ficam porque não ganha também. Porque se ganha, a maioria fica. Fica. Mas é verdade. Mas a gente tem esse tempo, se o competidor quiser ficar ali e receber a medalha dele, ele vai receber no mesmo dia. Isso é legal. Isso eu acho Isso é legal. Antes de anoitecer, ele tá em casa também. E eu acho que isso é o que nós temos no interior, né, cara? É. Eu morei em São Paulo, eu sou nascido e criado aqui em Rio Preto, fui para São Paulo 2 vezes, eu acho aquilo um lixo. E no interior, cara, a receptividade, essa família, além da família, não é só da nossa família que a gente leva, é da família que a gente tá criando, Que a gente cara? criou As ali, né? amizades que a gente tem. Sim. E a gente sabe fazer festa. Sim. Acho que até teve uma vez que você falou isso aí. Pô, aqui no interior a gente sabe fazer festa. e tal. Isso- Os atletas isso é- estavam reclamando de uma festa. Isso é inegável. Num dos campeonatos maiores que teve por aí. E o pessoal, puta desorganização do caramba tal. Não tinha medalha, não tinha troféu. Tava sem uns tinha, outros não tinha. Aí, tipo, até a gente tava, pô, aqui a gente sabe fazer festa, né, cara? A gente termina a prova lá, tem a confraternização, em todos os clubes tem a confraternização, né? A maioria fica, 90% do... Sim. 90%. Ah, tava falando quem não ganha não fica, tava claro que é brincadeira, mas a maioria fica, a gente toma uma, dá risada, se diverte, volta, aí bagunça do que não ganhou, o que ganhou do outro. É uma Bagunça, cara, a bagunça da premiação é divertida um dia que demais. você volta Galera pra casa vai- realizado. Você fala, cara, fui, né? Eu agradeço, eu vou voltando, graças a Deus. Ganhando ou não. Ganhando ou não, cara, pô, não tem preço, né? O que dá de risada, vai Nossa, lá, é tira, sensacional. faz o que gosta, se diverte, come uma comida boa.
meu, Network também muito. Faz, se ajuda e tudo. Então, Não, muito tanto vai que a gente vai de van. Nossa, é verdade. O melhor também, depois também ter a volta da van. A volta é cansativa. O nosso Avante está por o limite, Tá suspensa. Por prazo indeterminado. Prazo indeterminado. Suspensa a van. É mesmo? Nossa, não, o pessoal... Não, Tem um pessoal lá que a gente teve que dar uma segurada na van por enquanto. Sempre tem os dar uma baguncinhos. retucada. Tem uns baguncinhos. Não, sempre tem. Muito bom. Tiagão, teu clube que entrou no ano passado, né? O mais recente aí que entrou no circuito. E o clube mais novo também, CR e tudo mais. Então, fala pra gente aí como é que foi a entrada do Águia de Ouro lá, qual a importância de estar colocando esse campeonato no calendário de vocês, que é um calendário que caiu na graça dos atiradores. Com o CR novo, dificuldade que você está encontrando de fomento, lá de estar fomentando, de colocar os atletas. Conta um pouco pra gente aí. Tá, então, é assim, lá na região de Votuporanga tem o clube, a cidade vizinha, que é onde é o nosso clube, né, em Álvares, e tem um clube que também é lá na cidade, só que eles é mais outro tipo de tiro, né, de esporte. E ali faltava muito. Então, nós lá tínhamos 4 só que fazia. Que é acho que todo mundo conhece, que é os mais antigos. Era Adriano, Marcelão, Delei. O Igor também, né? O Igor, os 4, 5. Hoje nós estamos em 16. Tanto é que agora a gente chega de van, aí o pessoal começou a falar, até foi lá no seu clube no começo do ano passado, quando a gente entrou na etapa do Caipirão. Sim. Aí o pessoal falou, poxa, mas vocês vinham de um carro só, acho que foi até o Caio, falou assim, ô louco, pô, vocês estão vindo de van agora? E foi, assim, muito bom, muito, muito legal. E é um negócio assim, gente, eu mesmo atiro faz um ano e pouco. Né? A primeira vez que eu fui atirar foi lá no Lima, levei 200 munição, voltei com 195, tomei um DQ na primeira. E aí, poxa, eu gostei demais, assim, e aí, igual o Caião falou, a gente gosta e a gente vai e propaga isso de uma maneira tão apaixonante, que a pessoa compra isso, né? Vai, como é que é? Aí que a gente fez lá no clube para a gente criou uma alternativa para fomentar. Então a gente monta uma pistinha todo sábado, né? E a gente vai e treina, entendeu? Aí aquelas pessoas que vão lá, que não sabem o que é, a gente chama. Você não quer dar uma olhadinha como é que funciona o IPC? Aí eles ficam olhando. Aí a hora que olha, você fala assim, não, vem aqui, passa aqui, vou te ensinar, mas não tem o coldre, não tem o cinto. Não, mas vem aqui, vamos lá. Sai daqui do tambor, da mesa e tal. Aí o pessoal passa uma vez, ela fica esperando para passar de novo na pistinha. E aí vai, e foi nisso que a gente... Exatamente, que eu repasse. E aí foi onde a gente saiu de 4 para 16, 17 atletas em um ano, foi muito rápido, entendeu? Então, para nós, né, acho que foi a conversa que o Lima teve com o Adriano, né? Vocês tiveram com o Adriano entrar no circuito. E, cara, é desafiador, porque a gente nunca tinha tido um campeonato com, acho que foi 5 pistas, o nosso do ano passado foi 5 pistas, esse ano vai ser 6. E a gente, para montar, ficamos uma semana inteira fazendo isso. E naquela dúvida, será que tá igual? Aí o Lima, o que você acha? Ficou bom? Não, é isso aí mesmo, tá? Então beleza. E aí a hora que começou a chegar gente, cara, nossa, que loucura. Aí você fala assim, poxa, eu acho que deu umas 80 pessoas fora o pré-match, né? Cara, foi cheia aquela prova. E aí, poxa, foi muito bom. E assim, dos outros clubes próximos também vieram, olharam, né? Uns foram, entraram, outros ainda estão naquela assim, mas eu não tenho isso, não tenho aquilo, mas acaba, logo entra também. Porque é apaixonante, é gostoso, né? É muito bom. Uma coisa legal de falar também é essa expectativa da primeira prova, né? Principalmente quem não tem tanta experiência. Exatamente. Eu lembro essa sensação. Hoje em dia já está um negócio mais
consolidado, assim, eu sei tocar uma prova, sem tanto medo, né? Mas eu lembro a primeira, cara, 2019, eu falei, cara, eu não sei nem as regras direito, tinha acabado de fazer o curso, o que eu vou fazer, a mão tremendo, e eu vou montar a pista. Nós fizemos regional lá, faço, e o Lima, o que eu faço? Não sabia montar o briefing, não sabia mexer no aplicativo lá para fazer as pistas, e, cara, graças a Deus o Lima tem essa paixão aí pelo esporte, ele sempre ajudou a gente, né? Cara. Até a gente conseguir caminhar com as próprias pernas, né? Hoje em dia... eu creio que agora, né, o nosso vai ser dia 6/7. 6/7. Até as pistinhas ontem, fiz ontem, acabei ontem, né? Até vou mandar para vocês, para vocês ver e tal. Mas eu creio que, cara, vai ser cheio de novo, sucesso de novo. Uma que, igual você estava falando, né? As datas agora, devido o exército parece estar funcionando um pouco melhor, tá saindo as guias, né? Então tá de GTs e tal. Mas a gente já não tá louco mais naquela, nossa, como é que vai ser, o que eu vou fazer? Agora já sabe, né? A primeira prova não é fácil, não. É difícil, cara. Bom, lembra que a gente tinha uns negócios, a gente o mudou, ano passado, né? No cenário lá, aqui não pode, porque que você vai, né, aqui faz parte, aqui não faz, aí, né, tivemos que mudar em última hora, mas coisas básicas mesmo. Mas agora a gente já... E agora fizemos o curso com o Lima também, Eu né? acredito que esse conhecimento que ele é difundido, né, ele fica, né, daí vai sendo melhorado. Sim. Você vai ver que quando você montar mais uma prova, agora você já sabe onde tem uma quebra de ângulo, onde você não pode deixar uma armadilha, onde... Isso vai sendo corrigido meio que automaticamente. Vocês fizeram o curso agora, então vocês já têm uma noção teórica, né, boa, vocês vão ter agora a parte prática, que vocês vão pegando conforme vocês forem fazendo os regionais, né, nessa parte de montagem de prova. Ela vai ficando muito mais fácil. Daqui a pouco você está montando pistas, 6 pistas num dia e meio. A gente monta lá 6 pistas basicamente num dia. Bom, Né? demais. Eu e os 2 ajudantes. Então, o que demora mais para a gente lá para montar a pista é encher pneu de terra. Nossa, é verdade. O que enche mais o saco é encher pneu de terra, mas pode ser com um cavaquinho de eucalipto, também funciona. Às vezes você não tem terra, às vezes você tem sobra de lenha, joga a sobra de lenha ali no pneu. Também segura. É mais leve também. É mais leve e é mais fácil de lidar, né? É mais fácil de lidar do que a terra, é mais leve para você ficar carriola e coisa. Então vocês vão pegar o jeito disso daí, aí vocês vão, porra, esse espaço aqui eu posso aproveitar melhor se a pista for de tal jeito. Você vai começando a montar essa pista, essa prova, né? Tudo começa pela pista, mas você vai montando essa prova conforme o teu layout. Então, conforme o teu layout, porra, eu tenho uma pista aqui que ela dá uma afinadinha. Beleza, vamos botar um alvo longe lá, vamos aproveitar aquela quininha ali que estaria desperdiçada. Então, você vai começando a imaginar uma prova dentro do teu layout, da tua realidade ali do teu stand. Você vai ver, isso aí acaba ficando, é uma parte legal de se fazer, e você vai pensando também no público que você tem, qual que é o seu público que está atirando ali, entendeu? Então, quando você for montar a prova, você vai acabar pensando, pô, nós estamos no circuito do interior, beleza, no meu público é esse, então as pistas deveriam ser desse jeito, entendeu? Para não desanimar a turma. Não é desanimar, não quer dizer deixar a prova fácil, mas é deixar desafios que todos consigam cumprir. Entendeu? O cara, competidor achou que está fácil, corre mais. Você pode ser sempre mais rápido numa pista de PC. O legal do PC Inclusive, é isso, né? na minha etapa agora, a primeira, eu dei uma judiada no... Só tava difícil com aqueles plates lá. Putz, de Nossa, Monforte. é verdade mesmo. Aquela piscinha lá. Eu gostei, aquela piscina tava legal. Tava cara. legal, mas tava difícil. Legal, tava difícil, mas Cachorro grande sofrendo lá, viu? A bailarina grandona que ainda foi mais fácil. Teve gente com Consegui carregador dar vazio e plate de pé lá. 3 alvos na bailarina, Eu no vi o pessoal alvo atirando, eu falei, os caras devem móvel, estar deu um me misto, xingando, cara. né? Não é possível. Mas só aquelas, as outras eu não me arrependo, não. As outras foi... Não, mas Na aquela medida, não tava ruim também, não. Não, tava legal, Todo mundo divertido. fez. E é um desafio diferente. Os desafios diferentes são interessantes também. Né? Você vê, marcou, né? De alguma forma, né? Marca, Todo mundo lembra, né? Marca. A referência daquela era uma de mão fraca, aquela pista. Mas aí fica difícil para Demais, você sacar, né? Sim. Você não pode sacar na mão fraca, daí você ia ter que pôr uma mesa e ia ficar mais lenta ainda essa pista de tocar.
Eu acho que na mão forte deu do tamanho certo. É. Ficou legal. Ficou bom. Eu gostei também. O pessoal de Jales, do Clube de Tiro de Jales, que fez contato comigo, e até eles querem que eu dê um pulo lá para ver se a gente explica um pouco sobre o IPSC. Então, aproveitando do gancho dele, que quem me procurou foi Jales e foi Barretos. E aí eu queria ouvir de vocês o que vocês têm feito no clube de vocês para fomentar, para trazer esse atleta para o IPSC, porque nós temos... O interior é muito forte na precisão, então a gente tem que tentar, né, fazer esse cara migrar, esse cara, que o cara tire as duas, né, ou pelo menos ele experimentar e ver o que ele quer. O que é o trabalho de cada um de vocês, ou como que vocês fazem para fomentar, para tentar trazer esse cara pro IPSC? O Thiago já falou lá que lá ele monta essa pista de sábado e o pessoal fica indo lá tirar essa pista lá. E o Caio, o João e Lima, o que vocês têm feito lá para tentar migrar esse cara para o IPSC ou o novo, o cara que acabou de tirar o CR dele, né? Como que a gente consegue trazer esse cara para esse mundo aí do IPSC? Gustavo, eu acho que não tem nada que arrasta mais as pessoas do que o exemplo e do que fazer. Então, não adianta falar, chamar... Não, você tem que estar dentro daquilo. Então, o movimento que a gente vem fazendo em Catanduva, o apoio do clube é trazer o cara para dentro. Então, eu estou competindo, tem mais o Agostinho, tem mais alguns, eu e o Agostinho falo porque nós que iniciamos frente, ali, né? E aí hoje nós já estamos com uma turma aí de uns 6 ou 7, que já estão indo para Paulista. Domingo fomos lá no Lima, foram 4 atiradores. O circuito Caipirão, a galera vai em peso, então tem ainda essa questão de agenda, um não pode, né? Então, nós estamos tentando arrastar o pessoal para a competição. O cara fala, mas eu quero treinar IPSC. Tá bom, nós podemos treinar IPSC. Mas é legal você ir na competição. Mas eu tenho... As pessoas às vezes têm um pouco de receio, falam, mas eu não sei nada, eu vou numa competição? Vai. É o que eu tenho encorajado eles. Vamos na competição. Exatamente. Nós passamos no clube, fazemos uma noção básica de segurança, né? Então o pessoal compra equipamento, às vezes não tem, eu empresto, outro empresta, ajuda. Passamos a noção básica de segurança, fazemos um treino realmente inicial e a gente tem feito o movimento de tentar levar o cara para as competições. Nós não estamos ainda, a gente não está conseguindo fazer as etapas internas do clube da forma como a gente gostaria, por questão de tempo, né, nosso de trabalho durante a semana. Então, nos finais de semana, nós estamos focando em levar o pessoal para as etapas. Então, né, tem bastante campeonato, tem bastante coisa acontecendo. Então, o nosso movimento é esse, é levar o cara para a competição. Porque uma vez que ele foi na competição, participou de uma prova, o bichinho picou, nunca mais ele sai. Isso é então, verdade. é impressionante, é impressionante. Não tem um atleta que foi em prova e falou assim, não gostei, não vou mais. Não, todo mundo que vai gosta. Então a gente incentiva isso, tenta buscar isso daí. Então fazemos nossos grupos, né, de WhatsApp, Instagram, e vai mandando, vai promovendo, vai falando sobre. E graças a Deus o pessoal a galera tá vindo e tá buscando interagir. E o Caipirão, assim, é um fenômeno, né? É um fenômeno. É a competição Caião, alvo, e aí, né, do pessoal. Eu chamo, né, o pessoal, o cara fala, pô, Caião, ó, lá no interno do Lima eu não vou conseguir ir, mas, cara, o Caipirão eu vou rodar. Ainda falei com um amigo ontem, bicho, você tá sumido, né? E essa é uma outra parte do nosso papel, né, como incentivador, né? Sim, bicho, verdade. Você tá sempre com o radar ligado, né? Então, o Gustavo já fazia uns dias que não apareceu. Eu falei, Gustavo, e aí, bicho, como é que tá? Não, Caião, vou participar do Caipirão. Não deu para ir nos outros, mas o Caipirão eu vou fazer inteiro. Então, bastante gente que está entrando e o Caipirão é legal, né? Nós estamos num raio bacana. Então, Catanduva, Rio Preto, né, Votuporanga, Paimbe, Birigui, tá tranquilo. Sai cedinho, final da tarde está aqui, curte, brinca, relaxa. É uma prova competitiva, né? Tem pra o caramba. desafio. Pra caramba.
tá criando uma rixa Competitivo legal, é né? apelido. Competitivo é apelido. É. Os caras já chegam do jeito que chega, desce da van, o outro desce do carro e fala, puto, cara, veio. Tem uns que ficam assim lá, tem uns que ficam assim lá, pro cara errar, dá pane. Puta, o que ele tá fazendo aí? Mas é isso, Gustavo. Eu acho que o que mais arrasta é o exemplo, cara. Eu acho que é o teu trabalho, o trabalho que você faz no seu clube é referência. O Lima, com a história toda que ele tem. Então, da minha parte é isso aí. E você lá, Botinho, o que você tá fazendo? Olha, a minha região lá é bastante forte em precisão, né? Predominantemente de precisão. Então, tanto arma longa, arma curta, inclusive campeonato nacional aí, a gente, o da Linad, por exemplo, a gente ficou em terceiro do Brasil. Ano passado, vocês ficaram também, né? Em quarto, né? Então, para você ver, o pessoal gosta bastante, assim, porque são provas fáceis, né? Tipo, não que a prova é fácil, a prova é simples, é prática, né? É rápida, o cara não precisa se deslocar, não exige tanto de físico, então muita gente gosta, principalmente o mesmo pessoal que é mais não é tão esportista assim, né? Mas o que eu tenho feito, principalmente quando a gente iniciou o circuito, né, em 2022, eu montava semanalmente pistas, né? Então eu montava uma pista lá, repasse livre, não cobrava nada, de graça, coloquei iluminação e tal nas pistas, fiz um ano e meio direto. Aí deu um período, acabou esfriando e tal, e aí, acho que conta na transição de governo, naquela época, 2023 para 2024, então eu dei uma parada. Só que esse ano a gente já voltou, eu já comecei esse ano diferente, né, com outra proposta, então eu fui para uma vez no mês eu já fiz o compromisso de montar uma pista, né, às vezes vou tentar montar até mais de repente, e incentivar o pessoal a treinar, né, então fazer esse pontapé inicial de quem quer conhecer, porque eu fiquei um ano e pouquinho sem fazer esse tipo de treinamento, né? E muita gente pedia. Que a gente tá na rede social, a gente posta o vídeo atirando, posta o vídeo, tá na prova e viajou não sei para onde, o pessoal, não, eu quero fazer, quando que vai ter? E às vezes pelos compromissos, né, tipo, a gente acaba dando prioridade às vezes, volume maior de gente, né? Sim. Que pratica, né? Principalmente por causa da região, a região é muito forte na precisão. Só que aí eu fiz o compromisso comigo mesmo até, né? Eu vou fazer, uma vez por mês eu vou montar uma pista de treino e vou inserir esse pessoal que está interessado em participar, né? E a ideia é colocar mais gente, porque até o pessoal lá de Votuporanga, eu fiquei impressionado. Em um ano e pouco, com essa proposta, né? Consegui colocar tanta gente assim, né, cara? E eu, tantos anos, sei lá, 9 anos de clube, eu tenho o mesmo tanto de atleta, até um pouco menos, de repente, que vai frequentemente em competições, né? Então, o meu compromisso esse ano é uma vez no mês, se de repente no andar da carruagem aí, fazer até mais vezes no mês. Então, esse ano, o compromisso é esse. É igual o Caião falou que o exemplo, né? Você leva as pessoas pelo exemplo. Lá nós estamos em 17, mas acho que tem 6 revolveram. E olha que a coisa que você já não via mais, né, cara? E o Adriano, como o Adriano é revolveiro, ele, o Marcelo e o Delay, então nós tínhamos, era em 4 que atirava IPSC, 3 era no revólver. E um só que era o Igor que não era. E agora nós estamos em 6, quer dizer... Aí todo mundo fala, poxa, né? Ainda bem que estão começando. Eu tô com 2 lá que tá migrando de production para revólver. Para revólver? A Águia de Ouro não tá deixando o revólver morrer. É isso aí. Cara, mas é impressionante, o circuito tem muito revólver, né? Tem. Você Tem pega mais que no Paulista. Tem mais que no Paulista. Tem mais que no... Tem mais que no Paulista. Que bacana. 10 Você tem um pessoal muito antigo aqui, o IPSC já teve no interior Sim. há um tempo, teve Araçatuba, teve Garça, teve Barra Bonita, teve Mojimirim, teve Avaré, entendeu? Daí acontecia que o pessoal não vinha nas provas, usava por descarte, essa prova ficava deficitária. Aí o pessoal foi desanimando, entendeu? Daí foi nessa época, mais ou menos nessa época, 2009, 2010, que eu tive essa ideia de fazer um outro modelo, entendeu? E sempre, falando dos treinamentos, a gente começou a tirar na fazenda, montei um stand na fazenda lá em 2002, eu acho. O Rolinha, você chegou a conhecer o Rolinha? Não conheceu o Rolinha? Tá.
O Linha que me apresentou o tiro prático é um amigo nosso lá de Assis. Tirava de revólver também, um excelente atirador. E a gente começou a fazer lá na fazenda. E aí o que era o treino? Vamos treinar fundamento, vamos fazer fundamento. Aí não tinha quem ensinasse a gente, aí tinha que aprender na raça. Então eu acho que hoje essa parte de treinamento ela está mais legal. Não tinha mas internet. Não tinha internet, cara. Não tinha internet. Conteúdo. Era revista, uma coisa ou outra de revista. Aí depois fizemos um curso com o Jaime e tal, mas daí já em 2006, alguma coisa assim. Então a gente foi aprendendo e fomos sempre treinando e sempre nessa pegada de passar informação, porque que nem a gente, na época, tinha um monte de perdido. Cara que gostava também, mas cada um meio que isolado, assim. Então a gente reuniu lá um pessoal que gostava, ele fazia. Aí Assis, nessa fazenda em Assis, em Tarumã. E aí a gente ia para as provinhas que tinham aqui. Foi muito em Araçatuba, fui em Garça direto. Então começou por aí. E assim, sempre divulgando. Então o que eu acho dos treinamentos que a gente faz hoje lá no clube, tá certo que o nosso clube é um pouco diferente, a pegada dele é IPSC, né? Não é uma pegada que veio da precisão pro IPSC, né? Porque o caminho natural é a precisão, depois o tiro prático. Né? Eu tenho lá toda a parte de tiro esportivo, tem até a parte de tiro olímpico. O que você não tem dos lá, né? A alvinhos. pergunta. O que você não tem? Acho que agora tem tudo. Mas, O que você não tem lá, né? Mas eu fiz para atender os atletas, porque a nossa escola de tiro, a minha escola de tiro é a IPSC. Né? Então o que a gente treina lá, já temos a nossa equipe também, estamos em 20, quase 30, que tem a turma que não sai de lá também. Tem gente minha que está fazendo o nosso regional, mas não quer viajar para o circuito. Eu estou fazendo a cabeça da turma, porque é perto, a gente vai de van, quando dá o clube dá uma parte da van para ajudar, aquela coisa de sempre. E o pessoal já treina por si só. Então todo sábado tem a turminha que vai treinar IPSC. Então eles pegam algum exercício, alguma pista lá que está montada, montam dentro disso alguma parte de fundamento e ficam treinando aquilo lá. Legal. Mas é uma coisa interessante, por exemplo, nesse circuito que teve agora domingo, nesse regional, tinham atletas meus que são da precisão pura. O cara é atirador de precisão perfeito. Tava lá vendo o IPSC domingo de manhã. Tava lá curioso. Ele fala que ele não consegue, porque ele já tá muito velho, que não sei o quê, muito físico, mas gosta. Mas que nem o filho dele já é um que não vamos arrastar. Exato. Mas é que eles precisam ver o Delay atirando, né? O Delayzão tem 70 anos, né? Sim, não atira, não precisa correr, ele não corre, mas ele atira. E outra, aí é uma outra dica. A gente, voltando nas pistas, quando a gente faz pista, aí para todos vocês, o que é uma dica legal? Você pensar em todos os seus competidores. Porque os competidores que são top de linha, eles vão ganhar tanto na pista fácil quanto na pista difícil. Difícil que eu falo não de técnica, mas difícil de execução. Então, a gente tem que pensar nessa construção para atender esse tipo de atleta, porque ele está pagando também. Com certeza. Mesma coisa que o outro paga. E ele tem que sair de lá feliz. Né? Ele é nosso cliente. Eu acho que isso tem muito no Caipirão, porque eu estou fazendo um produto meu para um cara que é parecido comigo. Então, eu acho que fica fácil de você desenvolver esse produto. Não é um atleta que é diferente das convicções que eu tenho. Né? Posso fazer pista mais de um outro estilo? Posso também. Isso não impede, está dentro da regra, mas eu acredito que um dos sucessos é isso aí. A galera vai e ela volta mais feliz do que ela chegou. Sim. Eu acho isso fundamental. Conseguiu se divertir, né? Porque senão não tem Foi lá e se porquê. divertiu. Senão não tem porquê eu sair de casa. Eu vou andar de Catanduva para Marília, para Guaimbê, para voltar bravo? Não. Sim. Não compensa. E é uma prova de tiro, não é uma prova física. Física, né? exato. Até vocês fizeram um curso lá agora, a segunda regra da IPSC, do livro de regras da IPSC, é que não é um teste físico. É um teste de tiro. Então você pega pistas... Isso é interessante você analisar nas provas. Você pega uma pista de tiro que é parada, que tem um posto só, né, uma pista de 9 disparos, você pode ver como o pessoal mais velho se aproxima do pessoal mais novo. Porque daí é técnica pura, o cara está parado, como se fosse uma precisão. Então ele tem a técnica, um alvo móvel, um popper, qualquer coisa que seja,
mas ele consegue chegar perto do pessoal mais novo, porque daí é técnica pura, não depende nada do físico dele. É verdade. Entendeu? E é Só o que de- aproxima mesmo. Aproxima, eu já vi alguns campeonatos fora, eu vi o Jeremy Kulik atirando em alguns campeonatos, uns 3 ou 4 já. É impressionante nas pistas curtas, que tem pouco deslocamento, como ele ganha da turma mais nova. Ganha de lavada. E aí Na nas técnica, pistas, né? na técnica. Agora ele não, acho que ele não está mais atirando de revólver nos mundiais, eu não sei como é que ele está, mas eu já vi ele em 2 ou 3 mundiais. E ele, nessas pistas curtas, onde o físico pesava pouco, ele levava todo mundo. Então isso é interessante treinar, entendeu? Lógico, a parte física tem um peso, porque é tiro prático, Sim. né? É um tiro prático, um tiro Ele em tá movimento dinâmico, tá incluso nisso, incluso nisso, mas treinar técnicas de tiro. Então isso que a gente tenta passar pro nosso associado, quando a gente está vendo eles treinarem, quais são as técnicas que ele deve treinar para aquela pista ou para aquele exercício. Então a gente sempre faz essa disseminação do conhecimento como treinamento. Entendeu? É aquele Mas negócio estratégia de também, não né? negar a informação. A estratégia é uma das técnicas, né? Então uma estratégia de pista. Quem atira com revólver é uma estratégia, Sim, tira sim. de pistola é outra. Mas um bom atirador, existem várias técnicas de tiro, né? Isso a gente falava nos cursos. Existem várias técnicas. Você saber qual técnica você aplica em qual situação, isso vai te ajudar muito a fazer uma pista boa de tiro. Muito, muito. Então, quando vocês forem treinar, tentem detectar aquele alvo que vocês vão ou começar a pista ou terminar, depende do exercício que vocês fizeram, quais são as técnicas de tiro que vocês estão usando para cada alvo. Entendi. Que nem nessa último regional, na pista longa lá, aquela pista, quem foi, era uma pista que era uma espinha de peixe, mais ou menos assim, e lá no fundo tinham 3 alvos. Eu ia falar dessa pista. O segredo daquela pista são 2 técnicas. 2 técnicas. Atirar andando esse primeiro momento, Sim. que dava para fazer toda ela Sim, andando. toda Você ela fazia andando, passada mansa. basicamente você fazia 16 tiros andando ali, e lá no último fazer uma mudança de cadência para o alvo tarjado que estava no meio. Tinha um alvo. Tinham 3 alvos, alvo aberto, alvo tarjado, alvo aberto. Então quem conseguiu fazer isso aqui andando e fazer a mudança para não tomar um miss naquela última pista, conseguiu provavelmente ganhar essa pista. Entendi. Então, quando a gente treina, falando nesse assunto de treinamento, treinar essas técnicas que a gente sabe, saque, recarga, tira andando, cadência, mudança de cadência, precisão. O pessoal acaba esquecendo da precisão, entendeu? Você tem que acertar o alvo, porque um extra shot custa caro numa pista de tiro, ainda mais nas pistas pequenas, custa muito caro. Então tudo isso a gente fala lá no clube quando a gente está vendo o pessoal treinar. E nessa pista aí eu ganhei. Você ganhou? Ganhei um miss. No tarjado. Tinha um Filha Mike da no mãe. tarjado lá também. Provavelmente você fez a mesma cadência que você fez nos outros alvos. Provavelmente você fez a mesma cadência dos Não outros teve troca alvos. de cadência. Não teve troca Você não de segurou, cadência. né? Não segurou o dedo, né? Porque vinha uma pista super rápida e tinha um alvo devagar. Só um. Só ele. Nossa. Porque aquele no chute da direita lá estava lá para enfeitar. Sim. Né? Que lá era outra. Não, ali Era outro posto. Tava na cara, ali tava outra na cara. coisa. Mas Queima o roupa segredo pertinho. era aquele último alvo. Que bacana. E eu não o que fiz a você leitura. queria avaliar era isso, né? Você Fazer não a fiz a leitura, leitura. fazer a Não fiz a leitura no leitura. walkthrough, fazer um walkthrough bem Eu fiquei, feito. eu fiquei preocupado com a espinha de peixe aqui na frente, Sim. né, com o tiro andando, manso, né? Sim. Passada curta. Só que aí esqueci daquele tarjado lá da frente. Então, Você vê. Você quis fazer uma avaliação, então, ali do. sempre quando eu monto pista, eu penso nisso primeiro. O que eu quero avaliar para depois montar o desenho da pista. Eu aprendi lá no curso contigo, eu tô fazendo assim agora. E É. vejo também a questão dos alvos, por exemplo, quantos alvos tem, para fazer mesmo quem tá de revólver, a troca, para não quebrar no meio ali, para ficar ruim, né? Eu tô fazendo isso, para ficar bom e para essa era todo uma- mundo, né? E essa era uma pista que eu ia falar eu ia até comentar por outro motivo, a questão do preparo físico, né, de cada um Sim. e tudo mais. Ela era uma pista que tinha um movimento em L relativamente longo, porém era um rápido, vamos falar uma pessoa que tem agilidade,
vai fazer possivelmente no mesmo tempo de uma outra pessoa que talvez A tenha... pista do L. que tem um pouco mais de dificuldade de locomoção. Vai depender A pista do L da tinha habilidade de tiro de cada um, mas fisicamente... a pista do L tinha uma janela no meio que quebrava essa corrida. Exato. Teve gente que fez o começo Isso e aí. correu lá no fundo. Teve gente que fez o começo, a Classic provavelmente fez o meio Eu fiz o meio, por causa da recarga exato, por causa da e troca. fez o fundo. É isso aí. Eu fiz lá no fundo. Então não correndo tinha direto. corrida. Não. Tinha Cara, dois, você acho que acabava- 2 ou 3 passos aqui, 2 ou 3 passos aqui. É isso aí. Então, treinar esse tipo de situação, gente, entendeu? Mas o mais importante é detectar o que vocês querem, o que vocês querem refinar. Então, por exemplo, no que é que eu sou ruim? Ah, eu sou ruim de precisão? Treina precisão. Que nem eu sou ruim de precisão. Entendeu? Eu só me ferro em Linard nesses campeonatos assim, não é pra mim isso. Não consigo. Primeiro que eu não tenho paciência de esperar o Ansiedade. tempo. Não tenho, não consigo. Ansioso. Não consigo, não consigo. É 1 minuto e meio para fazer os 20 tiros. Não, mas depois que você entra do IPSC, não tem mais. Não tem. Olha, Não é tem. difícil, porque isso aí, 1 minuto e meio você faz. Nossa senhora. Entendeu? Você é doido. Então, Parece uma eternidade, né? eu tenho que treinar precisão. Acaba não treinando, por trabalho, família, tudo bem, mas saber o que você é ruim e tentar treinar nas pistas, entendeu? Conversa com o teu pessoal, o que eles estão achando, o que é difícil neles na IPCA, é tirar andando, é isso, aquilo, o que é mais legal? Ah, nós queremos fazer, monta exercícios Focado. Direcionado, né? naquilo, Na entendeu? dificuldade. Não faz um geralzão, que daí você não vai treinar nenhuma coisa nem outra. Sim. Entendeu? Cada pista faz 2 ou 3 ali conceitos Uhum. e afunda nos caras isso. Sim. Isso que tá legal no circuito, porque a gente aprendeu da forma correta com você, a fazer as construções das pistas. Então, assim, a gente tá agradando O pessoal. os competidores, né? Que eu falo, eu não gosto de CRO e não gosto de construir pista, eu gosto de atirar, eu gosto de ser atleta. E aí, só que como a gente aprendeu com ele e a gente tem feito isso no circuito, então você vê que os atletas agrada eles, porque as pistas tá certa para todas as divisões, para todas as idades. Até foi nesse domingo no regional seu lá, o Dimas, que é atleta seu lá de Birigui, do Boato, o Dimas veio e falou, cara, eu tô pra largar a mão aí de paulista e tal, porque, cara, os regionais de vocês aqui, cara, e o circuito do interior, cara, e tá num alto nível, pô, você viu a divisão APO? Graças a Deus quebrou meu revidote, cara. Eu saí da PO. Pô, tinha 6 caras Graças a brigando. Deus quebrou meu 6 caras que você falou assim, cara, tem 6 caras com condição de pódio. E deu, tipo assim, nós fizemos Deu zebra. uma escala assim do sexto e foi o sexto que pegou. né, Exatamente. Então, assim, pô, ficou concorrido. A Production também, tem uma galera, pô, você, Sim. tirando de Production, tem ali 4, o tio Caio, tá vendo a Production? Acabou saindo. Foi pra Classic, achou uma mais fácil. Ele queria sair pra buscar uma mais fácil. É que eu tô querendo atormentar outras pessoas. Quer atormentar eu. Tinha, pô, 5 Só que eu caras na fugi também. Ele vazou, Você caramba. foi pra light de novo, que a arma quebrou. Isso é o que ele fala, né? Cara, você pega cada divisão nossa, você pode pôr 5 caras e você fala, você não sabe o que vai dar pódio. Sim, Você tem exatamente. 2 ali que você fala, esses caras vão pro pódio. Aí, o último. Mas se o cara, tipo, se tiver uma panezinha, se o cara der um Pega mikezinho um dia ali, que ruim. o cara não... Já, o outro Aí, já igual encosta. aconteceu lá na última, na primeira etapa, lá no boato. O Igor e o Fernando. Franklin. Juliano. Ah, o Juliano também. Juliano Cara, é ficou atleta 0,0. Rapaz, foi muito próximo, cara. Mas Sim, tá foi muito isso que próximo. tá... Juliano Praticamente bem. empate. Ele atira bem pra mesmo. caralho, o Atira Juliano. bem. É top. O Igor mandou bem lá. E o Igor tá tirando Tirou muito. bem, Não, o Igor lá tá no voando, Joãozinho tá voando. O também Fábio atirou também. bem, ficou em primeiro O lugar. Fábio, ele mexeu na arma, cara, o Fábio deu um salto, assim, o Fábio... É. Fábio O Fábio ficou em segundo, cara, não ficou em ficou segundo. agora? Ele É. tá tudo encostando nos Tá caras. encostando. Ele tá Ele é tudo sênior, né? E ele é sênior já, ele já é tiozão, velho, já, famosinho, já. Na hora que ele ouvir isso aqui, ele vai ficar doido. Mas, cara, ele mexeu na arma, ele começou a fazer uns treinos aí, legal. ele fala que a gente fala, né, que ele virou a chave, Virou a chavinha. cara, virou a É. chavinha e... Mas o que vocês faziam aqui antes, que vocês vinham quarta, treinavam É. e faziam isso Isso deu ajudou. uma Isso evolução. nós vimos como instrutores, nós vimos vocês subirem. O Diego subiu muito. Então nós vimos, pô, o cara pegou lá, fez lá o exercício, fez o curso, fez o coisa, fez o treino, foi na prova, ou seja, É um conjunto, né? o círculo completo, porque às vezes você tá bem aqui, mas não tem ritmo de prova. Aí chega numa prova, o que derruba você não é o que você treinou, é a cabeça.
Quer saber atirar, sabe. Sim. Exatamente. É Você verdade. pega todos os campeões aí brasileiros, todo mundo sabe atirar mais ou menos igual. O que determina? É o dia do cara, lógico, né? sim. Tem dia, mas a concentração, o foco que o cara tem. Isso vocês pegaram muito, eu acho. Nós fizemos aqui, a gente fazia quarta e sábado. 2 treinos. Isso é bom. Isso cara. é fundamental. Sim. Aí a gente fazia de pessoal fica quarta um afiado. treino técnico, conforme a gente aprendeu no curso, exercício, não fazia Aham, pista. Sim. Aí sabadão a gente montava uma pista para Pra pegar os pegar. novos. Porque Ah, pro cara. cara experimentar, se Não, você tem um que ser treininho pista. fundamento, Não entra. saca 6 tiros no tarjado a Não volta. 25 metros ali, Não volta. você pôs o cara pra Não correr. Não volta. Agora Nunca a mais. gente fazia. Aí fazia quarta um treino mais técnico, de fundamento e tal, e sábado a gente fazia uma pistinha lá para o pessoal já experimentar, passar na pista lá e ver como é que é. Foi desse jeito que a gente conseguiu fomentar aqui. E aí estamos com uma turma boa, um time bom, galera no nível alto aí e tudo mais. O pessoal atirou, o Fábio pegou medalha até presidencial agora no Paulista. Lá em Pegou no Botucatu. Paulista de novo? Pegou de novo. Ele ganhou uma presidencial o na minha de Evandro longas também, aqui. porque o Evandro foi para sênior agora também. Tá. Então o Evandro também pegou medalha no Paulista. Teve 3 medalhas, eu acho que o Diego também na Standard pegou medalha. Então a galera tá tirando muito. Pra gente ver o nível do caipira, eu pelo menos tento passar isso para vocês, as pistas que vocês fazem. As pistas que eu faço, elas não devem nada para um paulista, para um brasileiro. De forma alguma. Só que de uma forma diferente de fazer. Provavelmente o top de linha vai achar mais difícil, mais fácil. Mas ele pode, é o que eu falei, ele pode correr mais um pouco. Pode ser mais rápido. Né? Ele pode sempre correr mais um pouco. Uhum. Então você vê o reflexo disso. O atleta que atira aqui o nosso circuito, e atira uma prova do Paulista que não tem nada a ver de organização nossa, às vezes eu desenhava a pista, tudo, mas hoje outras pessoas desenham que eles se dão bem lá também. Com segurança, com confiança. Sim, verdade. Né? Então, acho que isso é um índice, né? Um demonstrativo que a gente está no caminho certo. Show de bola. Quantos regionais vai ter em Guaimbê esse ano? 5, já tivemos 2, né? Então tem ainda mais 3. Mais 3. Não, show de bola. Eram 6, eu diminui uma por causa do Caipirão. Porque para acomodar a data, Pra né? acomodar Tem a muita agenda. data para não ficar ou muito perto, porque daí fica ruim para o competidor. Isso a gente vai ter que pensar em conjunto Pro ano que pro ano vem, que né? vem. Vai vem, provavelmente vai entra ajustar. teu regional aí na conta. Como é que nós vamos fazer com as tuas provas também? Sim. Né? Como é que a gente não vai bater isso? Como é que a gente vai conseguir girar isso de uma forma mais harmônica? Você pega esse reflexo, né, do circuito dando resultado, né? Vamos botar o circuito primeiro, depois a gente Depois aloca. a gente Depois aloca faz os a- regionais, A gente põe o Paulista primeiro, porque né, existe Sim. uma Hierarquia, né? hierarquia, né? Então, CBTP, FPTP e o nosso Caipirão, e aí depois a gente vem com os regionais alocando. Mas eu vou ter 5. Mas eu falo assim, o reflexo que o circuito em 3 anos a gente conseguiu fazer conscientemente. 3 anos atrás não tinha uma prova aqui no interior, tinha a sua, né? O do Lima. Agora Tinha do Lima. agora esse ano e o ano que vem a gente vai ter 25 provas no ano só, 100, 200 quilômetros no nosso raio aqui. No nosso raio. Então, você Isso vê é um trabalho de importante, 3 Isso é muito anos. importante. Trabalho de 3 anos, a gente saiu de 0 provas para a prova do Lima para 20 e tantas provas no ano, né? Então, eu acho que o trabalho do circuito foi... Esse é o resultado do trabalho, né? Que é até um do tema que está aqui, ó. É. Já que eu coloquei aqui, onde estamos e onde queremos chegar com o nosso circuito. Então, aproveitando o gancho aí do que você colocou, é bem isso daí. Hoje a gente tem 5 provas do circuito, mais os regionais, e já estamos discutindo como que a gente vai fazer ano que vem, como que a gente vai ajustar tudo isso daí eu acredito que eu falo que é que tem o fator desgoverno, né? Que tem travado a gente com questão de documentação, taxa de imposto nos insumos que tudo subiu, ficou mais caro, né? O tiro ficou mais caro. Mas eu acredito que de 3 a 5 anos eu falo que o nosso interior tem mais atletas do que hoje tem lá a capital e Atibaia, eu falo que a gente tem. Eu acho que um dos fatores
Porque o pessoal costuma comentar, Atibaia tá 1 hora de São Paulo, é rápido pro cara de São Paulo. Cara, é 1 hora de São Paulo a Atibaia, mas para ele sair de São Paulo são 2 horas. O trânsito para o cara sair. Eu falo que questão de locomoção que nós temos no interior, de agilidade, de deslocamento, tanto para o cara ir até o clube para treinar, como às vezes aqui mesmo, né? Aqui a gente, nós, né, que temos, agora, o clube é nosso, o RTP dentro da cidade e o ACT é fora. Aí a gente ficou 2 anos tentando achar um lugar porque a gente achava longe. Se você pegar um cara de São Paulo e falar assim, você vai gastar 15 minutos para chegar no clube, você vai falar, cara, 15 minutos eu não chego na padaria do meu bairro. Exatamente. Então eu falo, cara, que por esse fator, eu acho que a gente, um dos fatores, eu acho que a gente tem potencial financeiro para isso. Eu acho que a gente tem tempo, né, o deslocamento nosso é muito mais tranquilo, o nosso final de semana é muito mais tranquilo do que da capital. E com esse trabalho que vem sendo feito, eu acho que de 3 a 5 anos, eu acho que a gente tem mais atletas atirando em PSC, se a gente continuar com esse trabalho de fomento, do que Atibaia e capital. A cultura do IPSC está sendo implantada no interior novamente, de forma gradual. Sim. E hoje eu acho que nós podemos dizer que existe sim a implementação dessa cultura no interior. Porque, né, tinha o Lima, que começou lá, tinha mais um ou outro, mas ainda tinha muito essa questão ligada à Atibaia pelos anos de vida e está tudo certo. Né? Só que também tem outro lado aqui que quer isso e que nós estamos ajudando E estava esquecido, buscar. né? O interior estava esquecido. Quem levantou essa bandeira foi o Lima, que levantou, nós abraçamos e estamos aí fomentando. O interior estava meio que... Então, eu tive dificuldade para ter acesso onde que eu buscava informação sobre PSC. Eu tive que fuçar, ir atrás, e ligar, e tentar, e depois de muita tentativa eu consegui um contato. Aí que depois direcionaram para a federação, aí da federação me direcionaram para o Lima. Então era um mundo paralelo o interior, né? Sim. Você, Lima, que está já há anos à frente de PSC, você faz parte hoje da federação e já há alguns anos você também está na federação. Você vê alguma possibilidade, alguma ideia, alguma coisa do Caipirão, o circuito, ele se tornar uma liga? Não, uma liga eu acredito que não, mas poderia ser incorporado ao Paulista, poderia valer por Paulista, eu acho. A gente discutiu algumas coisas assim, do nosso resultado, por exemplo, do Caipirão, valer como uma etapa do Paulista. Entendeu? Então o nosso resultado no final do ano, o geral, vale como uma etapa do Paulista. Então você não precisaria ir numa etapa lá. Alguma coisa desse tipo, então a gente está afinando isso. A liga eu acho só complicado por causa da parte de documental. Né? Fazer uma liga, o EPSC ele é regido pela CBTP, então é marca própria. Então acho que uma liga de PSC não seria possível por já existir um mantenedor disso daí. Né? Mas poderia ser incorporado a um paulista. Entendeu? E nada impede da gente crescer esse circuito do interior para outros estados. Pela nossa posição geográfica, a gente consegue facilmente aqui botar Paraná e Mato Grosso do Sul. Talvez Minas aqui de Rio Preto, Votuporanga, né? Pertinho. Vocês estão a quanto de Minas? Vocês acham que são mais ao norte aqui, né? Ou é Rio Preto? 100 e poucos, né? Iturama ali. Nós estamos a 100 aqui. Vocês estão a 100 de fronteira? 100 quilômetros. Então mas eu vai ser a mesma faixa. Eu tô da fronteira ali, eu tô a 100 de Assis, devo estar uns 130 do Paraná. Do Paraná e também de Três Lagoas também. De Três Eu Lagoas, tô próximo, daí acho que é uma hora e pouquinho né? de Três uma hora e Lagoas. pouquinho de Três Lagoas. Então acho que isso... Que é um polo de PSC Que é um também, polo, né? Três Lagoas é um polo Exatamente. antigo de PSC. Londrina, pelo que eu fiquei sabendo, eu até entrei em contato com alguns atiradores de lá, fizeram alguns cursos e estão implantando sementinha também lá. Bem que legal. Agora Minas tem que ver. O que eu conheço de Minas que tem um IPSC muito forte era Araguari, mas Araguari já está um pouco mais longe, né? Já está no triângulo ali, já está uns 400 daqui, né? Já está mais longe. Já foge, né? Mais 400 por 400, entendeu? São Paulo está 400 daqui também. A daqui é mais longe, né? São Paulo é 440. 440, daqui é a mesma coisa minha lá, 440. A gente tem
Tem muita coisa para acontecer Outra ainda. coisa, eu mapeei, nós temos muitos clubes ainda, até voltando nessa pergunta aí, onde estamos e onde chegaremos, nós temos muitos clubes ainda aqui que não foram prospectados, Sim. entendeu? Mas aí é ideia minha, pessoal. O clube que quiser entrar no circuito tem que ter a mesma mentalidade nossa de fomento. Eu acho que isso é fundamental, porque senão a gente contamina o circuito. Sim. Deixa de ser essa ideia lúdica, deixa de ser essa ideia que está dando certo, para ser uma ideia... Não quero um paulista nível 2 aqui, entendeu? Não é essa ideia A ideia é fomento de esporte, é fomento de família, é conversar, fazer networking, que nem você falou. É ter esses momentos dentro de um formato que a gente já sabe que está funcionando. Né? Pode entrar mais clube? Podemos. Nós, como diretorias, vamos resolver. O clube tem atleta de PSC? Ele tem que exportar atleta também. Ele não pode só querer que a gente mande a tua equipe ou mande a minha equipe e eles não mandem ninguém. Isso aí fica ruim. Sim, com certeza. Né? E enfraquece o seu regional, vai enfraquecer o meu regional, o enfraquece. dele, Não. assim, não... Porque tem clubes que só querem importar atletas, não querem exportar atletas. Eu acho que isso não é justo. Eu acho que tem que haver a troca, né? O dinheiro precisa ir para lá, mas o dinheiro tem que vir para cá também, Sim. porque no final das contas tem conta para fazer uma prova. Que foi que realizar nós uma prova, fizemos. se gasta, tem nós- custos no clube, gastos Nós no clube. fizemos essa conta para começar. 40 atletas em 4 pistas não dá prejuízo. Então vamos buscar 40 atletas em 4 pistas. 10 de cada. 10 de cada clube. Exatamente, na época. 10 de cada clube. Você manda 10, eu mando 10 e a gente roda. Porra, deu certo demais. Já começou com 70, já começou com... Entendeu? E está se mantendo. Então acho que para onde iremos, né? Onde iremos, eu acho que a gente vai se fortalecer muito ainda, muito, porque os clubes estão vindo, tem a tua sede agora, então a gente consegue rodar esse negócio de sedes, isso é interessante para os atletas verem outros estilos, porque você monta a tua pista, você tem seu estilo de tiro. Certo. É verdade. Tá certo que você vai mudar um pouco agora na Classic, mas você atirava de Production. Então, geralmente, quem atira de Production constrói um estilo de pista. Entendeu? Quem atira de Standard constrói outro estilo de pista. E isso é interessante para os atletas, eles fazerem esse círculo, para eles não viciarem só num tipinho de tiro. Vou ficar só no... Eu falo isso para os meus lá, eu não quero viajar. Falei, porra, vamos de van. Entendeu? Aí dá para conversar, dá para tomar uma cerveja, dá para ficar para um churrasco, se o clube te fizer. Exatamente. Porque se você for de carro, você fica com aquela coisa, pô, eu preciso voltar, Não posso beber. tem horário, não posso tomar nada, não vou nem ficar para comer, porque vou ficar passando vontade. e eu acho que esse é o intuito nosso. Então, né, vamos crescer, vamos fortalecer e sempre dentro disso aí. Eu acho que a gente vai ficar mais forte, mas a gente não vai perder a essência, Gustavo. E já pegando um gancho na tua fala, como que você tem, o que você tem conversado, como que tá os olhos da federação com esse circuito do interior nosso aqui que está acontecendo? Tão bons. A gente até dividiu o estado em três Regiões, né? 3 regiões, isso. Região 1, região 2, região 3. Região 1 ficou a região ali do Grande São Paulo Litoral, que pega Atibaia, pega Campinas. A região 2 é a nossa. Só que a nossa região tinha algum clube nosso que estava fora da região. Não sei se você chegou a ajustar isso. Ajustei. Naquela primeira reunião. Na primeira reunião eu ajustei. Na primeira reunião tinha uma das cidades, eu não lembro eu ajustei. Se era Birigui, eu não lembro. Não, provavelmente era Catanduva, alguém que estava... que é mais ao leste. Eu acho que alguém que falei... Não, daí nós ajustamos porque eu falei, nós já temos um circuito. Essa ideia é do Carlos Lima e minha um pouco também, mas mais do Carlos Lima, fazer uma regionalização do estado para fazer regionais e aí subir para o Paulista. Tá? O Guilherme e o Luiz César pegaram isso e montaram você viu aquela coisa de propostas. E a ideia é que
todas as regiões desenvolvam o IPSC, mas com base nisso que a gente tem aqui. Então, posso falar que esse embrião nosso vai servir muito para um paulista regionalizado, porque é o regional hoje que funciona no estado, é o nosso. Atibaia tem o regional deles, mas é mais centralizado, e no meio do estado, na região 3, a gente não viu nenhum ainda que tenha, mas tem um potencial bom, porque tem Poços de Caldas ficou nessa região, Certo. na região 3, se eu não me engano. Botucatu está na região 3, também tem uma sede grande. Casa Branca está na região 3, que é um clube antigo de PSC. Casa Branca tem alguns atiradores que tem sempre vários, participam. e são atiradores Vieram antigos. até em Regional Teu. Teve Vieram. Tem o Jonas, tem um pessoal que atira lá. Pessoal muito antigo também, muito coisa. Então, acho que daí... Tem Ribeirão Preto. Tem Ribeirão Preto nessa coisa. Nessa região Ribeirão Preto também. tem alguns clubes bons de tiro ali na região, mas nenhum faz IPSC. Era questão de botar uma sementinha ali também, porque é uma região que tem uma densidade demográfica grande, né? Tem bastante gente, deve ter bastante atirador. Gente que não está vendo porque eles não estão no nosso meio. Mas eu sei que eles têm bastante trap ali, né? E... O tiro mais lúdico também, né, lá. Então, o tiro mais lúdico. Mas o nosso circuito interior, eu acredito que seja, dos campeonatos de PSC que eu participo, ele é o mais lúdico que tem. Eu falo, é um recreativo, né? Sim, mas vamos trazer o recreativo para o IPSC. O recreativo depois do tiro, então, é a melhor parte. Entendeu? Vamos fazer isso. Lógico, nós não vamos negociar nunca com segurança. Sim. Né? Inegociável essa parte. Não vou fazer uma pista também fácil só para atender, não. O competidor tem que ir atrás das técnicas dele, do treinamento dele, do crescer dele. Mas nós vamos fazer uma prova que atenda esse público. E acho que esse é um dos segredos nossos. Uma outra coisa que foi questionada pelos atiradores é a questão do nível junto ao Exército. Se as nossas provas a gente consegue homologar elas aí como ou nível 2 ou até um nível 3. O Exército trata o nível diferente da IPSC. Tá? A IPSC existem provas de nível 1 a nível 5, né? Que nível 1 clube, 3 pistas, nível 2, 6 pistas, nível 3, 12 pistas, nível 4, 24 pistas e nível 5, 30 pistas. Tá? Nível 4, provas continentais, nível 5, campeonato mundial. Para nós, IPSC, prova de nível 3, ela seria uma prova internacional. Porque ela tem uma homologação internacional. Eu desenho as pistas, eu faço todo um procedimento burocrático, envio essas pistas para fora, né? Geralmente cai na mão do Jürgen, que é um alemão, aí ele distribui ou ele mesmo analisa, e ele volta esse sancionamento como nível 3. Então essa é uma prova de nível 3 da IPSC. Essa prova tem sancionamento internacional, então qualquer pessoa afiliada da IPSC no mundo pode vir nessa prova. Então isso é o nível 3 da IPSC. Nível 2 da IPSC é de 6 a 12 pistas, ou pode ter até mais se não quiser homologar, mas geralmente fica nesse meio, que são sancionadas pela CBTP, que é o nosso órgão máximo de IPSC no Brasil. Essas provas são de nível estadual. Porém, o Exército, salvo o melhor juízo, tá? Salvo engano, ele entende que uma prova de nível 3 são provas onde competidores de estados diferentes competem. Então essa prova minha, esse regional agora, final de semana passado, foi nível 3, porque tinha o Juliano lá. O Juliano mora em Santa Catarina. Juliano Bombonato mora em Santa Catarina. Então, teoricamente, essa prova foi nível 3. Só que perante a IPSC ela é nível 2. Perante o Exército ela é nível 3. Então essa é a grande diferença. Na outra que a gente teve na primeira etapa veio o Tomé de Três Lagoas. Então também nível 3. Então a gente pode até fazer um trabalho em cima disso, com esse registro, registrar bem isso, para poder divulgar. Sim. Porque perante o Exército, eu acredito que as nossas provas hoje são nível 3. Porque tem competidores de outros estados competidos. Elas não são nível 3 perante a IPSC, porque nós não temos o número mínimo de pistas, que são 12. Porque se tivesse, eu ia homologar.
Porque além do reconhecimento internacional, tem a premiação da presidencialzinha, Sim, das né? medalhas presidenciais. Que é interessante. Que chama todo mundo. mundo. Chama todo mundo e outra, o teu registro, até para você usar no Exército, quando você quiser comprovar alguma coisa, ele fica registrado, se você está entre os 10 da categoria, ele fica lá no site da IPSC por da vida. Então tá o teu nome lá, se você ganhou uma prova, ficou em segundo, ficou em terceiro, ele fica lá o resultado. Ficava até pelo menos esses tempos atrás. Então é um reconhecimento internacional, tá lá, ipsc.org, acabou. Né? Tudo em inglês, bonitinho, do jeito que tem que ser, e fica lá o teu nome. Então, essa é a diferença, mas é um trabalho que a gente pode fazer, entendeu? Puxar Paraná, puxar Eu acho Mato que Grosso, a tendência puxar. é essa, né? Eu acho que é a porque... gente está profissionalizando cada vez mais o circuito, é medalha unificada, é um troféu unificado. Então, a interessante esse tendência negócio é das essa, a gente medalhas, está já criando a marca, né? Acabar virando uma marca, né? Como se fosse. Então, com profissionalizando, né? Acho que a tendência é uma coisa de se refletir, né? O atleta vai lá e já participa, já tem uma declaração de autoridade de nível 3. Sim. Né? Ele já dá com aquele que agora são os tipos, os grupos de arma, naquele grupo ali que ele atirou, ele já resolveu, porque o cara tá indo no circuito, tá indo no regional, né? Ele fez aí 5 etapas do circuito, ele já vai faltar uma, qualquer outra provinha para completar naquele grupo de arma dele, o nível 3 dele ali, para ele manter, né, os que pediram o nível 3, porque agora tem que fazer a manutenção. A manutenção. Que é importante a gente correr atrás disso. Um outro tema que nós colocamos aqui para a gente conversar, eu acho que diante do cenário nacional que a gente olha, porque a gente olha as entidades que está para defender o tiro, né? Infelizmente você vê umas entidades brigando, se matando, né? Brigando entre elas. A gente vai para o cenário de alguns deputados que teriam que estar defendendo a nossa classe, que vendeu a base armamentista, bandeira, né? eu sou Pediu o voto baseado nisso. sou o legalista da arma, e aí eles estão agora em rota de colisão, eles lá entre eles. E nós aqui, nós estamos 5 clubes participando, fazendo parceria, né? E tocando aí, e fomentando uma modalidade que é nova para a gente aqui no interior, né? Assim, que teve lá atrás, mas depois isso se perdeu, agora retomou. Então, eu queria que cada um falasse um pouco, né? Porque em vez de ter essa briga, essa concorrência desleal entre as entidades de tiro, entre os clubes de tiro, nós aqui estamos... Acho que a gente está sendo um exemplo aí, que é todo mundo parceiro, todo mundo se ajuda, a gente faz eu levo o atleta para levar o dinheiro para lá, ele traz o atleta para trazer o dinheiro para cá, e a gente está nessa. Então eu queria que cada um falasse um pouquinho aí dessa parceria que acontece entre a gente, entre os clubes, qual a importância disso, e para ver se a gente consegue dar esse exemplo, que nem você mesmo, que o melhor é o exemplo, né? Então ver se eles dão uma espelhada pelo menos nisso aí na gente, a gente consegue dar uma unida no nosso segmento. Eu acho que tudo que concentra não é legal. Quanto mais a gente conseguir esparramar isso, é melhor. Então, esses problemas que infelizmente vem acontecendo é devido à concentração. Sempre as mesmas pessoas, nos mesmos lugares, fazendo sempre a mesma coisa. Então, precisa ter renovação, precisa ter mudança. Então, eu acho que o circuito vem muito ajudar isso também, na questão do tiro esportivo, na questão do IPSC. Então, fica o convite aqui, nós sempre fomos aí para outros lugares, fica o convite para que o pessoal de fora da capital venha para cá também para ver como é que é, né? Entender um pouco mais isso. E os diretores também, que eles possam vir aqui, ver como é que acontece, e a gente consiga ter essa, não sei como é que seria o nome, mas essa mistura de novas pessoas dentro da direção. Então tem que ter sangue novo, tem que ter gente nova entrando, tem que ter gente com vontade de fazer, tem que ter espaço para todo mundo. E o campo político é uma pena, né? O Brasil sofre, apanha com isso, o brasileiro apanha com isso a vida inteira e parece que não vai parar tão cedo. Então, é realmente uma pena essa questão aí dos políticos que, na época da campanha, vem, pede, conversa, fala e depois
fica se debatendo um com o outro por poder, por ego, enfim, sei lá o que é. É verdade. Acho que é minha opinião aí. E você, Botinho? Cara, eu acho que é difícil pedir isso, né? Mas a gente, como diretores, né, do campeonato, a gente faz com certeza a gente recebe, né? A gente não faz de graça, mas é praticamente um valor simbólico, assim. É muito mais uma atitude altruísta da nossa parte de amor ao esporte mesmo, né? De difundir, de querer que o pessoal pratique pela modalidade mesmo, né? Porque a gente realmente gosta da modalidade, né? Porque, assim, para receber o que a gente recebe e fazer o tanto que a gente faz, igual o Lima estava falando mais cedo, cara, montar uma pista, botar terra num pneu pro tiro não vazar, num sol de 40 graus, velho. Não é por dinheiro, tem gente que não faz por dinheiro isso não, cara. Não faz, não. É por amor. E lembrando que isso é um recurso para o clube, né? Não é para nós aqui. É Com para o certeza. clube, né? É o clube, É um recurso do clube. Então, o sonho nosso é que os nossos representantes tenham essa mentalidade, né? De fazer as coisas porque gosta, por vontade, e não cegar por qualquer motivo a hora que chega lá, né? Ou fingir que era altruísta, mas chega lá e mostra realmente a cara, né? Então, acho que a tendência nossa, ou a esperança, pelo menos minha, é que a gente mantenha isso aqui, esse altruísmo nosso por muito tempo, né? Porque é uma modalidade que a gente... É pelo esporte, né? Além de Não é tudo, pra a gente... massagear o ego de ninguém. Não, exatamente. pelo contrário. É A o gente que joga a gente o ego lá passa, embaixo é o que a gente passa, que a pra gente poder vê, fazer. né? Assim, é difícil. Mas, você vê, nós estamos aí com mais ou menos 90 e poucos atletas hoje, entendeu? Sim. Com toda essa dificuldade, né, que estamos enfrentando aí, governo, as guias que não saem, o povo lá em cima lá se pegando, né, um falando com o outro fez isso, outro fez aquilo e nada em prol da gente mesmo, para resolver, para criar leis, parece que é meio um palanque político mesmo, só para ter depois que pedir voto de novo. Eu vejo dessa forma, porque não se resolve nada, né? Só se fala, né? É o trampolim, a gente é o trampolim. A gente é o trampolim. Exato, é o trampolim. Eu acho que a gente está num momento que a gente tem que sobreviver, né? Passar por essas dificuldades. A gente tem que se unir, eu acho que aí a gente conseguiu isso bem no circuito do interior, né? Um momento de união, espero que se espelhe em outros, né, em outras esferas, né? Porque eu acho que é um momento que a gente tem que sobreviver a ele. É um momento adverso, né? Nós temos um governo que não apoia nosso esporte, então eu acho que a gente vai conseguir isso através de união, né? Nossa, não um deles lá, nossa, né? A gente consegue sobreviver, nós. Eu acho que é o que vai fazer a gente passar por isso. É o sacrifício de poucos, né, pelo bem da maioria. Da maioria. Não é fácil, não está fácil, né? Acho que todo mundo que está com o clube aqui sabe a dificuldade que está passando. Eu passo uma dificuldade muito grande no meu clube, porque a estrutura é muito grande. Então, o custo fixo dali é muito grande. A gente perdeu o sócio, muita gente desanimou, muita gente não está indo na prova porque não tem guia, muita gente está com problema de insumo porque é caro, e o cara também está com problema no emprego dele por causa da situação atual do país, não só do tiro, né, mas da situação geral. Então o cara está com medo também de gastar e está com medo de ir e não vai fazer nenhum investimento, não vai comprar arma, não vai comprar máquina, não vai comprar equipamento, não vai comprar nada, vai passar por esse momento. Então eu acho que a gente tem que também passar por esse momento, se unir no que a gente pode fazer, né, buscar esse apoio externo do que a gente ainda pouco tem, para a gente tentar sobreviver a essa era, aí, sei lá, esse tempo que a gente está passando, né? De novo, acho que o circuito foi legal nisso, porque a gente
conseguiu economizar dinheiro, não precisa viajar tão longe para competir uma competição divertida, né? Não que as outras não sejam, são também, mas dentro da nossa realidade nova, com essas restrições, mais fácil, mais perto, mais rápido, né? E acho que a gente acertou nisso também, talvez até que sem querer, né? Porque a gente não previa que vinha tão ruim assim o negócio. E essa união eu acho que é importante, né? É isso aí. Novidades para 2026 ou até 2025, que né, nossa conversa de bastidores aí que nós tivemos é de incluir alguma outra modalidade, né? No circuito do interior. Aí nós pensamos no armas longas, né? Colocar o rifle e tudo mais. Como que vocês acham? Inclui esse ano, deixa para 2026, já que os calendários aí foram já divulgados, está apertado. O que é a ideia de vocês para a gente já deixar aí uma mensagem aí para os nossos atiradores aí do circuito, aí, os atletas dos clubes? Se preparem. É uma possibilidade bem real, né? Eu acho, a gente estava conversando antes do podcast, né? Os clubes que a gente está aqui, eles comportam principalmente armas longas, aí no caso seriam o mini rifle, a CCP e o rifle. Eu acredito que seria uma boa modalidade, uma boa formato de prova um pouquinho menor, porque a munição, infelizmente, principalmente dos rifles, está muito cara, mas que seria extremamente importante difundir isso para o pessoal que está aqui no interior conseguir, do mesmo jeito que a gente conseguiu o circuito do interior, conseguir o circuito do interior de longas, algum nome desse tipo, que o pessoal consiga usar o seu equipamento de uma forma mais barata e de uma forma técnica. Então a gente pode dar a opção para um competidor que adquiriu esse equipamento faz um tempo já e não está conseguindo utilizar esse equipamento. Então a gente pode formatar uma prova que ele vá usar o equipamento dele, que ele não vá despender de muito dinheiro e que ele tenha o mesmo tratamento, o mesmo aconchego, sei lá, mesma guarida, seria essa palavra, que a gente já tem no circuito do interior como bandeira. Perfeito. Então, acredito que para 2026 isso seria uma boa ideia. 2025 nós estamos com uma agenda muito apertada. Nós temos, né, todos os clubes fazem outros campeonatos, não só o circuito do interior. Se eu estou vindo novo agora, você vai ter que acochambrar isso aí. Boa sorte. Boa sorte, porque você vai pegar o bonde andando. Você vai pegar o bonde andando, vai ficar mais difícil ainda para você, mas para o ano que vem dá para a gente já conversar alguma coisa disso. E bora tocar. Eu vou dar uma sugestão. Eu acho que a gente podia fazer uma etapa do Armas Longas, eu acho que pode ser lá no seu clube, se você concordar, dos 5 clubes juntos. Legal. A gente Podemos faz uma etapa dos teste. 5, Faz uma etapa teste etapa esse ano, teste até esse para ano. todo mundo ver como... Porque eu, sinceramente, de rifle é uma prova que eu nunca participei, nem como atleta, nem como RO, nem como convidado ali assistindo uma prova, então eu acho que... Também não. Então a gente podia fazer esse ano, a gente tentar achar uma data aí, Vamos. Colocar uma etapa teste, pode ser lá na Água Limpa, mas é uma etapa dos 5 clubes. Eu vou ter... Pra gente já ver como é que funciona, já Sim, já o pessoal ter uma ideia. ter tempo de se equipar para o ano que vem, né? Já E aí nas armas longas, entender as divisões. As divisões, exatamente. tem uma outra coisa que a gente pode fazer, que é uma coisa que eu já fiz aqui, que até o Campeonato Paulista adotou, tá? A gente pode modificar isso, que é, em vez de fazer 5 pistas ou 6 de cada modalidade, a gente faz 4 pistas de cada modalidade. Então a gente faria, no nosso caso aqui, 4 de rifle, 4 de mini rifle e 4 de CCP. A gente não faria calibre 12. Apesar da calibre 12 ser muito interessante de atirar, tá? É muito legal. Porque a gente fazendo 4, 4 e 4, eu consigo homologar isso internacionalmente como um tournament. Nossa, que legal. Bacana. Aí vira uma prova internacional. Tá? Eu já fiz isso no clube, vou fazer 2 etapas do Paulista esse ano ainda, a gente vai ter que brigar essa data, vamos ver.
Porque novembro e dezembro eu já tenho 2 etapas de longa lá do Paulista, que são nesse formato, só que daí é o shotgun, né? É o rifle, o mini rifle e o shotgun, que nós vamos fazer lá. Mas a gente acha uma data para fazer rifle, mini rifle e CCP. Acho que vai ficar interessante também, de brincar. Porque tem bastante gente atirando de CCP. Tem bastante gente de mini rifle também, né? De mini rifle tem. E aí é muito legal porque o pessoal está muito acostumado a tirar mini rifle em pista de handgun. E a prova de mini rifle é uma prova totalmente diferente de uma prova de handgun. Que legal. São Aí- uns 500. É outra coisa. O cara vai ter que atirar a alvo a 120 metros de mini rifle. Que bacana. Deve ser Isso, bem desafiador, isso né? aí contra o tempo, numa pista, Não. é muito desafiador. Então, lá 50% dos tiros, acho, ou 40% dos tiros, tem que estar entre 25 e 60 metros. Acho é longe pra Aqui, normalmente numa pista de handgun, raramente ele atira 25 metros de caralho. mini Raramente. rifle. É verdade. Geralmente 25 é quando tem um alvo lá Longe, longeão, sim. porque pro handgun os 25 metros é longe. Dá para fazer? Dá para fazer, mas é uma coisa que a gente não vê todo dia. E ele vai ver metade dos alvos dele nessa distância, pelo menos. Vai ser legal. Então, não, é totalmente diferente. Aí é uma prova de mini rifle mesmo. Eu não gosto muito de mini rifle com handgun, porque eu acho que o competidor não aproveita toda a funcionalidade do rifle, é alinhar cano e disparar, acaba ficando um negócio muito Pouco mecânico, técnico, é dinâmico, né? Mas é mecânico, acaba ficando diferente do propósito do equipamento. E aí a gente pode montar uma dessa para o cara atirar, para o competidor atirar mesmo com um mini rifle nas distâncias. E o rifle é animal. O rifle, quem puder fazer rifle, você vir correndo, Tem uma galera, você cara, vir correndo, do clube deitar e aqui. fazer 6 ou 8 tiros a 300 metros, cara, contra o tempo, porque atirar de rifle com luneta, com bipé, com coisa que eu fazia muito lá no boato, ia muito lá, é uma coisa. Você vir correndo com a adrenalina lá no alto e fazer um tiro de semi-alto a 300 metros, Com compensação. contra o tempo, Contra com o compensação, tá certo, o alvo é maior, o X é desse tamanhão, beleza. Mas você tem que acertar o alvo. São 300 metros. São 300 metros contra o tempo. Não, contra o tempo. Você demora mais de 3 segundos nesse tiro, já não vale a pena. Então você tem que fazer um tiro de 300 metros a 3 segundos. Nossa. É difícil, cara. É difícil. É difícil. É difícil. Mas que É legal. É desafiador mesmo. Mas Desafiador. Sabe uma coisa que eu acho? O shotgun eu acho uma modalidade legal da gente É animal o shotgun. difundir também. Eu Pensar acho que nisso. nesse armas longas eu acho que tem que fazer os 4. Mas aí eu não sei se cabe no torneio. Eu preciso estudar. Entendi. Mas aí eu Eu tiro sou o louco CCP, pra tirar shotgun. porque o Eu fiz uma CCP já pestinha tá lá. O no- É, CCP eu te pode falei. atirar no rifle. Fiz uma pistinha para esse Ah, pessoal. é, O é, CCP doido pode demais. atirar no rifle Nossa, desde que ele consiga um fator mínimo de 150 de fator na munição. Na CCP isso é ridículo de conseguir. É. Tem muita gente que atira com 150 de fator por causa do funcionamento da arma. Sim. Né? Então, A gente inclui o CCP no rifle, faz mini rifle e shot. Aí faz os fica três, perfeito. porque aí- Ah, é legal, hein? Porque Porque também eu tem acho uma que o galera shotgun de vai fazer shotgun, sucesso. cara. aí vai ficar no Tem mesmo bastante modelo, aí gente nós vamos shot. fazer exatamente o mesmo modelo que o Paulista está fazendo. Aí acho fica até mais oficial, vamos falar fica assim. Fica pra dentro da regra. Sinceramente, eu acho que o shotgun vai ser o que mais vai fazer sucesso. Mini rifle. É o mini rifle? Mini rifle, É mais acessível, né? mais acessível. Mas eu acho que a gente podia Lá no fazer. nosso- Vamos pensar vamos uma pensar, data, então. vamos e a pensar. gente Tentar fazer faz uma esse ano, uma etapa teste esse ano. etapa vamos ver teste. a adesão, Já a gente vou vê. comprar o uma grupo tem dose. Já. Tem 12 do clube, dá para fazer com a do clube. Né? 12 é uma coisa que não tá tão caro assim. Tem bastante gente lá que eu tenho 12 que não tá usando também. Exato. É o que acontece eu lá comprei também uma no meu- Military. Não dá para tirar trapo de Military. Não Ah, dá. dá, um mas você show não vai lá. acertar. Não é o foco dela. Não é o foco, Não é. entendeu? Agora preparar ela para Agora, uma para preparar standard ela manual, para né? uma standard manual, Fica um veneno. fica um veneno. E é Fica uma um arma veneno. acessível, né? Ué, quem tá ganhando o Paulista agora é o Pauletô, que é o atleta meu lá, na standard manual. É Military. Seca. Seca, Paulo seca. tá- eu não Paulo é sabia. campeão paulista de Shotgun. bichinho. Não sabia. Ele se Eu achou. vi ele atirando de Ele mini se rifle, ele achou. tá voando, Não, Você mas achou cara, na shotgun. mas de 12 ele atira melhor, cara. Show de bola. Ele carrega muito bem, ele se achou. Ele tava apanhando no handgun, tava lá, aí foi pro mini rifle, deu uma
uma acertada. A hora que ele foi pro shot, se Aí, achou. ó. Você vê? Que legal, cara. Um Se monte achou, de atleta mas se que achou, ainda não atira pode não ter se muito. achado e no shotgun se acha. né? Então É uma carência da região também, né? Na verdade, é uma carência do Estado, né? Uma carência do O bom Estado. do nosso É, esporte é essa isso. prova, Uma essa carência do modalidade. Você Estado. sai As de uma longas é uma divisão, carência do entra na Estado. Tem outra. muito caçador, né, cara? Tem. Muito Tem, cara cara. com 12 e tal. Com É que fuzil, com Não, e T4. um monte é de que não teve o T4. trabalho, né, cara? E um monte de Infundir T4 uma monte de coisa- rodando T4 aí. tem guardado. É, o T4, então. Entendeu? O problema do T4 T4 é a munição. verdade, cara. Entra no rifle, a gente atira com o T4. O meu T4 está preparado para IPSC. Entendeu? Tem um monte de T4 guardado. O problema é o custo da munição. Por isso que eu acredito fazer uma prova de Enxuta 30, aqui. 30 tiros em 4 pistas. Tá Divertido, né? excelente. E é legal, hein? Entendeu? Eu acho que não é um carregador que o cara vai usar em 4 pistas. Eu acho que não penaliza tanto o cara. Sim. 40 Também tiros, 30 tiros. Ainda mais se for uma recarga. Se alguma for uma, coisa. se for uma recarga, fica lindo. Aí o cara. Vai que vai. E daí o cara consegue, o competidor consegue fazer as provas. E usa o Interessante. equipamento. Importante usar, porque a gente não sabe o que vai acontecer. E aí, se conseguir ainda homologar. Não, daí eu faço esse trabalho eu homologação faço. nível 3 e tal. ficar aí legal. Trabalho o cara usa o equipamento, já faz a Isso. atualidade que precisa ser feita. Tá aí a resposta do que vai acontecer com o circuito aí. Mas- É legal. Vamos incluir As uma novidades, uma né? modalidade para o ano que vem. Aí a gente já faz um É. calendário já paralelo de Rendiga, né? Uhum. Sim. De CCP e mini rifle no que nós já temos, nas Uhum. pistas mais curtas, e já faz um calendário de armas longas. De armas Vai longas. ficar legal. Interessante, fica Vai ficar legal, show de hein? bola. E acho que uma Muito outra bom. coisa, né, a pergunta foi específica, né, desse circuito que nós estamos, né, Sim. mas essa outra região, né, do estado, como você estava falando ali atrás, né, tem cidades boas, tem outros Tem. clubes bons, né, que eles consigam também se unir lá e fazer, Sim. cada um no Lógico. seu modelo, mas que eles também consigam se unir lá e se espelhar um pouco no que a gente Mas isso Fez pra seria... fomentar isso, ainda é. mais, né? E a gente tá, e aí eu como vice-presidente da federação, eu estou à disposição, porque o divulgar conhecimento, isso faz parte do nosso serviço, né, da nossa função. E a gente nunca negou conhecimento para ninguém. Sim. Tanto é que a federação cresceu na parte tecnológica ali, um absurdo que a gente usa. O sistema que eu uso lá no clube pro circuito do interior é o mesmo que é usado no Mundial. É a mesma coisa, igualzinho, não muda nada. Só muda o tanto de competidor que tem. Mas a parte lógica, a parte de estrutura é idêntica. Entendeu? Então isso eu gostaria que a região 2 ou 3, eu não lembro se a nossa 2, se a nossa 3, acho que a nossa é a 2. Se a região 3 se desenvolvesse para ter essa briguinha também, entendeu? Pô, Sim. qual que tá, tal, porque Sorocaba ficou com a região 1, eu acredito. Então dá para fazer regional em Sorocaba, fazer regional em Atibaia, fazer regional, né, nos clubes que estão ali na região deles. Acirrar essa Acirrar competitividade, essa né? competitividade. E essa a divisão por setores, eu acho que ela vem ajudar esse tipo de fomentação. Bem, Que é muito mais fácil você reunir 5, 6 clubes do que você reunir Sim, 30 para tem fazer o problema do mesmo raio, projeto, né? Tem o problema do raio, Sim. né? As regiões foram Deslocamento pensadas e tal, mais né? ou menos no raio que a gente estava aqui no circuito do interior. Entendeu? Então você consegue fazer um campeonato que é oficial, né? Se ficar oficial, e dentro de um raio que não te prejudique muito financeiramente. Exato. É porque já tudo aumentou, tudo tá O mais caro né? de atirar não é a munição e a arma, o mais caro é o deslocamento. É isso aí. É o hotel, é jantar. Quando a gente vai com a família, é o hotel da família, jantar da família, É deixar Verdade. a família, às vezes. deixar a família. Também. Que é Às vezes melhor você vai, ir uma viaja. vez viajar 600 ou viajar todo mês 600, né? Exato, Né? É isso aí. Então, exato. às vezes você viaja uma vez no mês 100, 150, 200. E outra, você vai e E uma volta, vez no né? ano, Rapidinho, Mesmo né? dia, Você não precisa É, dormir vai no fora, mesmo dia. Exato. você não precisa... À noite você tá com a sua família lá. né? Exato. Mas é uma logística. Inclusive o brasileiro teve uma época que teve essa votação, há uns 2 anos, eu acho. Que tipo, fazia essa regionalização do estado e uma final presencial. Para mim, eu achei super interessante, porque é mais barato. Antigamente era assim. Antigamente, quando eu comecei a tirar, era assim. Era centro-sudeste. Centro-sudeste. Então, era o centro e o sudeste. O sul, o nordeste e o nordeste.
Aí tinha as provas Nordeste. Aí no final do ano tinha o Campeonato Brasileiro. Era um campeonato uma só. etapa, né? Era uma etapa só. Não, aí não tinha, mas o melhoramento seria pegar o ranking, né? dessas, até para ver no brasileiro quantos slots, quantas posições cada estado vai ter. No Mundial é feito assim. Então você tem um ranking dos países e conforme o ranking dos países você tem mais ou menos lugares no campeonato mundial. Que bacana. Entendeu? Então Funcionaria bem assim. funcionaria bem um brasileiro desse tipo. seria mais Então econômico, né? E outra coisa, quantas pessoas a mais iriam? Por exemplo, nós, eu garanto que o circuito quase inteiro iria. Nós, Se para você ir pro Norte, Nordeste. Eu difícil, iria. cara. Agora, Eu da iria forma também, que é. tá, eu fiz ano passado, conheci, mas esse ano já não vou fazer. Porque fica... você correu o brasileiro ano passado, né? eu fiz, Mas pô, se fosse dessa forma, seria um sonho, assim. É porque você daí viajaria você fortalece mais- a federação mais longe. Fortalece uma as vez só, né? federações. e agrega mais gente numa final, Aí seria por uma exemplo. etapa aqui no Rio, uma coisa, faria isso, tem o ranking do Sudeste. Isso. Aí, Isso. conforme o número de atletas, aí essas partes técnicas temos que estudar. E aí, por exemplo, o Sudeste teria tantas vagas na final do brasileiro. Sim. O Nordeste tem tantos atletas, tantas provas, teria tantas vagas. acho O que é- Centro-Norte. Cria até uma... Porcentagem, um proporcional, objeto de proporcional desejo a mais proporcional. até pro atirador, né? Uma conquista a mais. Seria classificado, ótimo isso, né? cara. Seria um uma outra forma qualifying. de enxergar. classificado. Mas seria você um vai porque você pagou a inscrição você não e pode tá indo. Não, mas porque tem vários esportes que são assim. Surf é assim, você tem que fazer um qualifying para daí você ir para a prova principal. Seria muito bom isso. Entendeu? fica Isso acessível, foi né? discutido na Vocês CBTP, poderiam alguma mudar, coisa né? assim. Seria legal. Eu acho viu? que é que eles aumentaram o número de dias de prova, então acho que eles estão conseguindo acondicionar todo mundo, né? Mas, por exemplo, isso para o RO já ficou um pouco mais difícil, porque eu tenho que sair da minha casa segunda-feira, eu tenho que ficar uma semana fora de casa arbitrando. Então, talvez eles percam um pouco no material humano, no número de pessoas, porque tem gente que, por exemplo, que é polícia. O cara não vai conseguir uma semana de dispensa, a não ser que ele meta uma lei Pelé lá, mas daí ele vai arrumar uma confusão com o comandante dele. Com certeza. Às vezes não vale a pena isso. Exato. E outra, né? O que é caro, igual vocês estavam falando, né? O deslocamento, né, cara? Você ficar longe, 2, 3 dias de hotel, viagem, um carro, avião, deixa aluga o carro no carro, você não tem que estacionamento fazer, no aeroporto. exatamente, tudo isso. Não, Agora, outra, se for quanto custa o teu regional, dia assim, de trabalho? É uma conta exatamente. pesada. Não vai. Você vai em 2, 3, aí você pula uma. Agora, se for assim, o cara vai em todas aí no final. Aí na final ele vai ser- também. Uma isso é uma legal vez pra no ano caramba. você isso consegue aí, ir para cara. Brasília, você consegue ir Exato. pra... Isso. Exato. O Nordeste até, pro Nordeste, até até joga pro uma Nordeste. férias ali junto, que é o que a Já galera faz uma muito. praia. Já É assim, combina com a eu acho que o família. grande impedimento disso é que muita gente gosta do formato que é hoje, né? Tipo, o cara gosta mas é uma coisa mais elitista, né? Acaba sendo uma elitização. Para correr o brasileiro, hoje você tem que ter principalmente tempo. Tempo. E o tempo hoje eu acredito que está muito corrido, porque está todo mundo tendo que correr atrás de um monte de coisa ao mesmo tempo, cara. Exatamente. Né? É empresa, é família, é isso, é aquilo, e tudo junto, e tudo principalmente na parte de emprego, de país, essas coisas, já não está muito legal. Então, você gasta mais tempo para fazer a mesma coisa. Para ter o mesmo resultado, você está gastando mais tempo. Mais tempo. Sim. Então, Exato. fica estranho, né? Fica esquisito. Mas é para madurar. É. Pessoal, vamos lá agora para as datas. Lembrando aí a todos, 4 de maio, lá em Água Limpa, lá em Guaimbê. Então, nossa próxima etapa do circuito, segunda etapa do circuito. Depois, terceira etapa, lá em Álvares Florense, no Águia de Ouro, dia 6 de julho. Põe na agenda aí, galera. Depois, a quarta etapa, dia 7 de setembro, feriadão aí, lá em Catanduva, no Clube de Tiro Revelato, com o Caio lá. E a grande final, dia 16 de novembro, aqui em Rio Preto, no nosso clube novo, já no ACT 153. Então, atiradores, põe na agenda. Quando que você libera a inscrição para essa data? Já... Quando que é? 4 de de maio. 5, né? Tá aí já. Já vão começar a mexer nisso daí. Então, em breve dias aí, a gente está divulgando aí nos grupos do clube, dos clubes aí, já a data, na verdade, a inscrição lá para o Água Limpa, para a segunda etapa. Vamos lá em peso, vamos lotar esses squads aí e fazer uma grande etapa lá. Beleza, pessoal? Quero agradecer vocês, meus amigos. Chegamos aí ao final.
Quero, Claudinho, por favor, trazer o presente aí para os nossos queridos amigos. Aí bom, hein? Esse presente é a camiseta gatilhada. Nós fizemos essa camiseta aí para ajudar a manter esse podcast no ar, porque É isso aí. graças ao Cezinha que ele deu um desconto, mas ainda é caro, tá? Estúdio, essas gravações, essas edições aí. Então nós desenvolvemos essa camiseta. Vai entrar no link na tela aí, o link para quem quiser adquirir, quem quiser ajudar o podcast a ficar no ar aí, comprar essas camisetas. Tá joia, pessoal? Legal, Show de bola. Agradecer mais uma vez, né, o Ricardo Lima, lá do Água Limpa, do Clube de Tiro de Guaimbê, o maior clube do Brasil. João Vitor, lá de Birigui, do Clube de Tiro Boato, manda um abraço pro seu pai lá, Valeu, nosso armeiro também, né? Caião, de Catanduva, lá do Clube de Tiro Rebelato, muito obrigado pela sua presença. Tiagão, do Águia de Ouro, manda um abraço para o Adriano lá, de Álvares Florense, Clube de Tiro Águia de Ouro. Agradecer aí aos meus colaboradores lá do Clube de Tiro RTP, da loja Armeria Rio Preto, do Clube Novo SCT 153, que vamos inaugurar agora em maio, com uma provinha aí de PSC, vamos fazer a inauguração somente da área de PSC por enquanto. E é isso aí, agradecer a Deus por mais uma oportunidade, aos nossos amigos e desejar aí um bom ano de 2025, que esse é o primeiro episódio de 2025. Mês que vem teremos um grande nome, tá? Ele, Jaime Saldanha, gravando com a gente aqui em maio aí, um nome de peso. E nós vamos fazer muitas perguntas aí que ninguém nunca perguntou para ele e eu vou ter coragem de perguntar. Então, um grande abraço a todos, obrigado à minha família, minha esposa que me apoia, meus filhos, amo vocês, um grande beijo, um abraço e muitos alfas.